Noah era um homem que reencarnou como um bebê dentro de uma família imperial, mas a tela de status dele revelou uma verdade cruel. Todos os atributos estavam no rank F ou E, fazendo dele o príncipe mais fraco de todos. Um homem abre os olhos devagar, todo confuso e sem entender onde está ou o que está acontecendo. A primeira coisa que ele vê é o rosto de uma mulher olhando para ele com um sorriso gentil. Por um instante, ele acha que essa mulher pode ser a mãe dele, mas logo percebe que tem algo muito errado nisso. A mãe da vida passada dele não era nada assim. Ela mal conseguia se mexer sozinha, quanto mais cuidar de um bebê. Essa mulher à sua frente é saudável, jovem e claramente capaz. Enquanto a confusão só aumenta, ele percebe algo estranho surgindo na frente dos seus olhos, parece uma tela de status flutuando no ar. Ele foca nela e leva um choque ao perceber que aquilo mostra os próprios atributos dele. Só que tudo tá errado, o nível voltou para 1, como se ele tivesse acabado de nascer. O campo do nome está completamente em branco, e quando ele olha os status, o coração afunda. Todos os atributos estão no rank F ou E. Antes que ele consiga processar isso, um homem idoso se aproxima. Ele tem uma presença imponente e todo mundo no quarto o trata com extremo respeito. Um dos assistentes o chama de Vossa Majestade, deixando claro que aquele velho é o próprio imperador. O imperador olha para o bebê com um ar avaliador e comenta que a criança tem um bom rosto, com traços que lembram os dois pais. Nesse momento, o homem entra em pânico por dentro ao perceber que, de alguma forma, renasceu como um bebê numa família imperial. Um assistente pergunta ao imperador qual nome deve ser dado à criança. O imperador pensa por um momento e então declara que o garoto se chamará Noah Alarte, recebendo o título de 13º príncipe imperial. A mente de Noah dispara. Ser nomeado príncipe imperial significa que ele nasceu como filho legítimo do imperador, um título nobre absurdamente alto. Era para ele estar feliz com essa reencarnação de sorte, mas aqueles status horríveis não saem da cabeça dele. Então o assistente informa que o teste de afinidade mágica do Noah foi concluído. O resultado mostra que sua maior aptidão é com magia de água. Ao ouvir isso, o imperador toma uma decisão imediata. Declara que o território rico em água de Almeria será concedido a Noah como feudo pessoal, como presente de primeiro aniversário. No exato momento em que o imperador faz essa declaração, algo estranho acontece. Noah vê sua tela de status se atualizar em tempo real. Ao lado da magia de água, que antes era rank E, aparece agora E mais S. O cálculo mostra o rank base E sendo complementado por um rank S, mas ele não faz a menor ideia de onde esse bônus veio. O imperador então pede que as habilidades de Noah sejam exibidas oficialmente para todos ali presentes. Um mago da corte dá um passo à frente e começa uma encantação. Um painel brilhante surge acima de Noah, mostrando seus status para todo mundo ver. Só que algo inesperado acontece. Os números exibidos publicamente são completamente diferentes do que Noah vê na própria tela. Onde ele enxerga E mais S na magia de água, todos os outros veem um SS puro. A sala inteira entra em choque. Os assistentes começam a cochichar animados. Nunca ouviram falar de alguém que já nasceu com um potencial mágico tão absurdo? Alguns dizem que aquele é o nascimento de um mago lendário. O imperador, por sua vez, parece extremamente satisfeito. 6 anos se passam num piscar de olhos. Noah agora é um garotinho vivendo no Palácio Imperial e nesse tempo já entendeu muita coisa sobre sua situação única. Todas as manhãs ele é cuidado por várias criadas dedicadas. Uma elogia o quanto ele é bonito, outra comenta como ele age de forma madura e digna para a idade. Mas Noah sabe de algo que ninguém mais sabe. Os status que os outros veem quando olham para ele não são os mesmos que ele vê. Quando alguém observa suas habilidades, o que aparece é a soma dos status dele com os status de todos os subordinados. Por exemplo, aquele bônus de rank S na magia de água veio do território de Almeria, que foi dado a ele ao nascer. Outros aumentos vieram das criadas e dos servos. Noah descobre então um segredo absurdo. Quanto mais subordinados ele tiver trabalhando para ele, mais forte ele parece aos olhos dos outros. Certa manhã, enquanto Noah toma café da manhã, uma de suas criadas, chamada Evelyn, entra no quarto. Ela avisa o Noah que ele tem visitas. Mais especificamente, o primeiro príncipe imperial e o quarto príncipe imperial chegaram e estão pedindo para falar com ele. Em condições normais, receber a visita dos irmãos mais velhos até que seria algo legal. Só que o Noah passou os últimos 6 anos aprendendo como são as personalidades dos irmãos dele, e ele sabe muito bem que esses dois em especial são uns baita babacas. Então ele manda a Evelyn levar os dois até a sala de estar e diz que já vai encontrar com eles. O Noah entra na sala de recepção e cumprimenta os irmãos com toda a formalidade necessária. Depois das primeiras gentilezas, o primeiro príncipe, chamado Albert, anuncia que trouxe um presente para o irmão mais novo. No momento em que o Noah bate o olho no objeto, todos os instintos dele gritam perigo. É uma espada, mas não uma espada qualquer.
Mesmo de longe, o Noah consegue ver almas atormentadas flutuando ao redor da arma, com formas fantasmagóricas se contorcendo de dor. Aquela espada é claramente amaldiçoada, e de um jeito bem pesado. O Albert entrega a espada com um sorriso simpático, como se fosse só um presente normal entre irmãos. Mas o Noah enxerga a farsa na hora. O Albert sabe exatamente o que essa espada é e do que ela é capaz. O problema é que o Noah não tem como recusar. Quando o príncipe herdeiro te oferece um presente, ainda mais em público, recusar seria visto como uma ofensa gravíssima. Então não tem escolha. Ele aceita a espada amaldiçoada. O Noah estende a mão, segura o cabo da espada e a levanta com cuidado. Enquanto isso, o Albert comenta de forma casual que essa é uma espada de magia da água, uma das mais poderosas de todo o Império. Ele ainda acrescenta que mais de 120 cavaleiros morreram tentando empunhar essa lâmina. O Noah se assusta tanto com essa informação que quase deixa a espada cair. O quarto príncipe Henry se apressa em falar, dizendo que não tem motivo para se preocupar tanto. Afinal, se o Noah ainda está vivo e segurando a espada, isso significa que ele é digno o suficiente para a maldição não matar ele na hora. Mais tarde, no mesmo dia, o Noah está andando pelos corredores do palácio acompanhado de uma de suas criadas pessoais, a Zoe. Enquanto caminham, ele percebe que ela parece meio abatida. Preocupado, ele pergunta diretamente se tem algo errado. No começo, a Zoe tenta disfarçar e diz que não é nada, mas o Noah transforma isso numa ordem direta, mandando ela dizer imediatamente o que está acontecendo. Diante de uma ordem direta do mestre, a Zoe não tem escolha. Ela explica que precisa pedir um tempo fora do trabalho para resolver assuntos urgentes da família. A cidade natal dela foi atingida por uma enchente devastadora que destruiu completamente a fazenda da mãe dela, a única fonte de renda da família. E o conselho que deram para ela foi cruel. Várias pessoas disseram que a única forma de conseguir dinheiro rápido seria trabalhar por um tempo no distrito da Luz Vermelha. Mas o Noah não aceita isso de jeito nenhum. A expressão dele fica séria na hora. Ele diz que vai dar um emprego para a mãe da Zoe ali mesmo na casa dele pagando 10 rene por mês. Só que ele não para por aí. A enchente que destruiu a cidade da Zoe continua martelando na cabeça dele. Então ele chama o mordomo, Dylan, e dá novas ordens. Ele manda o Dylan providenciar imediatamente a compra do máximo possível das terras danificadas pela enchente naquela região. Tanto Dylan quanto a Zoe ficam completamente chocados com esse pedido. Aí o Noah explica o motivo. Depois de um desastre desses, sempre aparecem aproveitadores querendo tirar vantagem de gente desesperada. Ele quer garantir essas terras antes que esse tipo de gente chegue lá. O Dylan diz que topa ajudar, mas levanta um problema prático. Pelas contas dele, comprar todas essas terras custaria algo em torno de 700 mil rene, uma quantia absurda de dinheiro. O Noah pensa nas poucas opções que tem e toma uma decisão difícil. Ele anuncia que vai vender o feudo que possui, o território de Almeria. Na hora, o Dylan já se opõe, explicando que aquela terra foi um presente direto do próprio imperador. Na manhã seguinte, o Noah e seus subordinados estão ocupados fazendo os preparativos finais para partir rumo à região atingida pelas enchentes, quando ele recebe uma visita inesperada. É o Henry. Ele aparece especificamente para alertar o Noah sobre algo importante a respeito da espada amaldiçoada. Segundo ele, a arma chamada Leviatã tem vontade própria. Pouco depois do Henry ir embora, o Noah e seu grupo partem em direção à vila de Dost, onde aconteceu a inundação. Quando finalmente chegam lá, o Noah fica chocado com a dimensão da destruição. O Noah decide descer pessoalmente até a área mais afetada para avaliar a situação. A Zoe tenta impedir, dizendo que esse tipo de trabalho não é adequado para um príncipe imperial. Mas o Noah é firme e diz que vai de qualquer jeito, goste ela ou não. Nisso, o Noah ouve um sino tocando à distância e percebe que os moradores estão se reunindo para a distribuição de comida. Só que no momento em que ele prova a comida, todas as boas impressões vão por água abaixo. A sopa que estão servindo é simplesmente horrível. Logo depois, ele escuta um anúncio alto dizendo que vai começar uma inspeção. O oficial do governo local, o Lorde Geral, chegou para verificar a qualidade da distribuição de alimentos. Na hora, o Noah entende o que está acontecendo. Aquilo é corrupção escancarada. O Geral está desviando os fundos de ajuda humanitária destinados a pessoas famintas. Sem conseguir segurar a raiva diante de uma atitude tão cruel, o Noah confronta o Geral diretamente. Achando que o Noah é só mais um refugiado sem poder nenhum, o Geral admite sem vergonha nenhuma que sim, está roubando da verba da comida. Ouvir o Geral se gabar de roubar pessoas passando fome faz o sangue do Noah ferver de ódio. A raiva dele é tão intensa que algo inesperado acontece. A espada amaldiçoada Leviatã começa a reagir. O Geral saca a própria espada, pronto para matar o Noah por desrespeito. Mas antes que ele consiga atacar, a Leviatã sai voando sozinha da bainha e se posiciona ao lado do Noah, pronta para protegê-lo. Agora, conseguindo usar de verdade o poder da Leviatã, o Noah canaliza magia de água pela espada e com um único golpe decepa a cabeça do Geral sem esforço nenhum.
Pouco tempo depois da morte do geral, um oficial de patente mais alta, o Lord Rowan, chega ao local, mas assim que ele vê o rosto do Noah, congela na hora. Ele reconhece imediatamente o 13º Príncipe Imperial e cai de joelhos. O Noah diz calmamente que eles precisam ter uma conversa bem longa sobre a situação daquela região. Ele espera que o Rowan lide corretamente com os cúmplices e garanta que todos sejam punidos. Mais tarde, depois que o Noah conclui a compra de toda a vila e das terras ao redor, a notícia chega até o Albert no Palácio Imperial. Ele fica realmente surpreso ao saber que o Noah conseguiu usar a espada amaldiçoada Leviatã sem sofrer nenhum efeito colateral. Enquanto isso, Noah é convocado para se encontrar com o Imperador e explicar suas ações recentes. Ele entra na sala do trono esperando levar uma bronca pesada. Mas, para surpresa total dele, o Imperador agradece em vez de puni-lo. O Imperador explica que se o Noah não tivesse agido naquele momento, o sofrimento daquelas pessoas teria sido muito maior. O Imperador vê claramente que o Noah é um jovem capaz, com bom julgamento e um forte senso moral. Ele pede que o Noah continue servindo o Império com tudo que tem, e o Noah aceita feliz. Alguns dias se passam, mas o Noah continua na capital do reino. Como a cidade é o verdadeiro coração do país e o lugar mais próspero de todos, hoje o nosso protagonista decide explorá-la melhor. Ele tá andando pela rua depois de ouvir falar de uma cantora que estava se promovendo por ali. Ultimamente, a Zoe não sai mais do lado do príncipe, em parte porque ele arrumou mais trabalho para ela, sendo compreensivo com o que aconteceu na vila dela. Desde então, ela ficou bem mais atenta. Noah comenta que gente talentosa nunca é demais e que agora ele vai conhecer alguém com um talento incrível para cantar. No palco, a mulher se apresenta muito bem, a voz dela é suave e bonita, deixando todo mundo hipnotizado, inclusive o Noah. O nome dela é Alicia. Ela ainda não tem uma técnica perfeita, mas canta com alma e dedicação, e isso agrada o Noah, porque mostra que ela é esforçada e responsável. Ele estava curtindo o show até que uns valentões aparecem. Eles começam a agir de forma nojenta e cercam a garota. Estão cobrando uma dívida do pai da Alicia e dizem que desse jeito ela nunca vai conseguir o dinheiro. Começam a tratar ela mal e falam que por ser mulher, ela tem outros jeitos de pagar, um pior que o outro, e o público não faz nada. Pelo menos até o Noah perder a paciência. Ele chama a atenção deles, mas os caras ignoram, achando que ele é só uma criança. Mesmo assim, Noah lembra que uma filha não tem obrigação de pagar as dívidas do pai e que forçar alguém a pagar com o próprio corpo é crime. Um dos cobradores se irrita e levanta o Noah à força. Na mesma hora, o protagonista invoca a espada e derruba todos eles, perguntando se ainda querem continuar. Os caras saem correndo, dizendo que vão se vingar. Noah avisa o gerente que se aquela gangue voltar, é pra chamarem ele. A Zoe entrega um papel com o endereço, ele lê em voz alta e todo mundo fica chocado ao descobrir que ele é o príncipe imperial. A Alicia fica super surpresa, mas Noah diz que ela cantou muito bem e pergunta se ela ganha o suficiente para viver trabalhando ali. Ela tenta explicar toda tímida que tem gastos médicos com a mãe, mas Noah interrompe dizendo que vai pagar 25 rines por mês para ela cantar tranquila e que se melhorar ainda mais, vai aumentar o salário. Ela agradece emocionada. Todo cavalheiro, ele pega o chapéu e diz que quer continuar ouvindo ela cantar. Depois do show, ele volta para casa e encontra uma surpresa na entrada. Tem umas pessoas ali, e o Noah pergunta para Evelyn quem são. São os agiotas de antes, ajoelhados com medo do que pode acontecer. Vieram pedir desculpa pela falta de respeito, mas isso não agrada o Noah. Ele manda a Evelyn avisar que eles não podem aparecer na frente de um príncipe quando quiserem. O Henry aparece e diz pro irmão que ele agiu muito bem, que foi a decisão certa, já que receber esse tipo de gente só mancha a dignidade da realeza. Noah concorda, mas diz que tem outro motivo. Ele chama o Henry para entrar e explica que não quis recebê-los justamente para mostrar que tá irritado. Assim, eles não vão mexer com a garota de novo. O Henry pergunta se ela canta tão bem assim, e o Noah pede para ele não levar a cantora embora, o que faz o irmão rir, dizendo que o garoto já tem tudo planejado. Ele compara o Noah com o Frank e o Gary. Eles têm a mesma idade, mas não chegam nem perto dele, principalmente o Gary. Apesar de serem irmãos, nem todos têm a mesma mãe. O Henry também quer falar da espada, já que ouviu dizer que o Noah dominou ela. Noah agradece. O Henry pergunta como ele consegue carregar a espada, já que deve ser pesada demais para uma criança. Noah responde que sim e não. Ele invoca a espada, assustando o irmão, e mostra que ela tem uns truques. Foi ela que ensinou o Noah a ficar enorme ou bem pequena, por isso ele consegue carregar escondida na manga. Isso deixa o Henry impressionado, já que a espada é um tesouro nacional, existe há 200 anos e nunca teve registro de algo assim. Lá fora, os agiotas ainda estão esperando, mas o careca perde a paciência e chama o príncipe de moleque metido. Os outros tentam calar ele, mas o Noah estava se despedindo do Henry e ouve tudo. Só de olhar para eles, libera um pouco do poder da espada e faz todos desmaiarem. O Henry pergunta o que foi aquilo, e o Noah explica que só soltou um pouquinho do poder dela. Mais tarde naquela noite, o nosso protagonista é convidado para um certo lugar. Quem o recebe é o Raidor.
Enquanto ele caminha pelo local, o pessoal não para de elogiar. Ficam repetindo que ele tem uma postura impressionante mesmo, sendo só uma criança, que anda com elegância e é super educado, um filho digno do imperador. O Raydor fica curioso com o que ele está usando na cintura. Sem rodeios, o protagonista diz que é um presente do irmão mais velho, a espada mágica chamada Leviathan. Todo mundo fica surpreso, porque reconhecem a espada, e um dos presentes até solta que aquilo com certeza deve ser só um brinquedo. Aí tenta disfarçar, mas já era tarde demais. A Leviathan fica bem irritada e libera um pouco do poder dela, fazendo as pessoas comuns começarem a enlouquecer. O desespero bate, porque elas sentem que estão à beira da morte. O Noah não gosta nada disso e acha que ela passou dos limites. Já o Raydor, que é esperto, agradece pela demonstração. Todo mundo ali sentiu o poder de um tesouro nacional sendo controlado pelo protagonista. Os nobres passam a olhar para ele de outro jeito e agradecem ao Noah por ter controlado a espada. Os elogios continuam, e o Raydor pergunta o que deve ser feito com o homem que desafiou Noah, mas ele não tá nem aí, diz que não precisa fazer nada. Então o Raydor leva Noah até um trono para que as pessoas possam cumprimentá-lo direito. A maioria se aproxima em duplas, agradecendo pela oportunidade. Entre todos, os dois chamam a atenção do Noah. O homem se chama Byron e administra uma guilda chamada Alan. Ele apresenta a filha, Cindy Alan, e na hora o Noah já questiona, curioso, dizendo que ela é adotada. O Byron pergunta como ele sabia, e o protagonista explica que percebeu porque ele é de segunda geração e tem a postura de alguém que nasceu nobre, mas a garota não. Pelo olhar e pela empolgação exagerada dela, ele percebe que ela foi comprada como escrava e depois adotada. O Byron confirma que a dedução tá certa. Ele a comprou como escrava, mas como ela é inteligente, decidiu adotá-la e ensinar tudo pra ela. Isso agrada bastante o Noah. Todo animado, ele diz que vai convidar o Byron para ir à casa dele, porque quer saber mais sobre o crescimento da garota. O Byron fica super agradecido e se retira todo feliz, o que deixa o pessoal ao redor bem surpreso. O Noah acha o Byron um cara inteligente, e o Raydor sai logo depois que a conversa termina, porque sabe que aquilo podia gerar inveja desnecessária. Muita gente começa a cochichar, dizendo que o Byron é sortudo por ter sido reconhecido pelo príncipe. O Noah ainda comenta com o Raydor que sabia que a garota era uma ex-escrava por outro motivo. Ele usa um pouquinho do poder da Leviathan, e na mesma hora ela entra em posição de defesa. Ele percebeu que desde a primeira intimidação, ela tentou proteger o Byron, quando o normal para a idade dela seria o contrário. Essa percepção deixa o Raydor bem impressionado. Pouco depois, o Noah continua passeando pela cidade e acaba encontrando um dos irmãos mais velhos, Oscar Ararat, o oitavo príncipe imperial. Eles se cumprimentam, e o irmão pergunta o que ele está fazendo ali. Ao saber que o Noah estava só dando uma volta de carruagem, ele fica bem surpreso. Aproveitando que está livre, convida o Noah para procurar um tesouro, o que chama na hora a atenção do protagonista. Eles acabam indo para a Rua Cobalto. O Noah já tinha ouvido falar do lugar. Dizem que lá dá para encontrar todo tipo de antiguidade, mas o irmão explica que também tem muita coisa falsa e que os nobres gostam justamente de achar tesouros de verdade. Os dois começam a procurar, mas não acham nada demais até que o Noah encontra um livro específico e compra na hora. O irmão pergunta se ele achou algo interessante. Quando olha melhor, fica chocado. É o Grimório da Andrea, a grande maga lendária. E ainda por cima é um original. Ou seja, ele achou um tesouro que vale no mínimo 1000 rines e pagou só 3. O irmão pergunta como ele escolheu aquilo. O Noah diz que nem sabe direito, mas quando tocou no livro com a magia do vento, recebeu um bônus e resolveu comprar por causa disso. A Leviathan começa a gaguejar. O Noah desembainha ela e ela quase acaba danificando o livro. O irmão se assusta, mas o Noah já tinha algo em mente. O poder dele só recebe bônus de coisas que têm vontade própria, como a Leviathan. Ou seja, com certeza tem algo vivo ou especial dentro daquele livro. Um poder misterioso é liberado, e o livro se abre sozinho em páginas específicas, tudo escurece e algo acaba sendo libertado. O Oscar fica surpreso e com medo, porque aquilo pode ser o Grimório amaldiçoado que guarda a própria alma do mago. Ele diz pro Noah que eles precisam fugir, porque aquilo é o espírito vingativo do grande mago que dominava o vento. Mas o nosso protagonista encara aquilo sem medo nenhum. Ele tenta cortar algumas vezes, não consegue, até que de repente acerta em cheio. O Noah pergunta pro irmão se ele tá bem. Como o Oscar é o mais velho, ele não entende direito o que aconteceu, mas também fica preocupado com a cidade. Quando percebe que não houve nenhum dano, fica aliviado. Ainda mais porque foi o Noah que lançou o poder pra cima. Essa força deixa o irmão completamente chocado. Antes que ele consiga dizer qualquer coisa, o Bartley aparece, o dono de uma loja de antiguidades daquela rua. Ele diz pro príncipe que acabou de ver tudo e que tem um objeto bem interessante para mostrar. Os príncipes não pensam duas vezes e vão com ele.
O que ele mostra é um anel lendário que só revela sua verdadeira forma diante do dono certo. Ele já mostrou para várias pessoas, mas nunca reagiu com ninguém. O Noah pergunta se isso não é só sucata, mas o vendedor diz que já pensou isso muitas vezes também. Só que por algum motivo o anel sempre volta sozinho, sem ele fazer nada. O próprio anel retorna. Por isso, ele não tem dúvida de que é algo especial. O Oscar incentiva o irmão a tentar colocar o anel. Depois de insistir um pouco, o Noah coloca no polegar e na hora o anel começa a brilhar. Uma voz ecoa na cabeça do Noah, confirmando que o nível dele é SSS e o reconhecendo como novo dono. O anel usa algo chamado shielding e cobre todo o corpo dele, revelando sua forma verdadeira, que acaba sendo uma armadura bem interessante. Os parâmetros do Noah não mudam, então é diferente do Grimório e do Leviatã, mas ainda assim é algo incrível. Ele diz pro Bartley que vai ficar com o anel e pagar depois, mas o Oscar interrompe e fala que ele vai pagar. É um presente por todas as surpresas que o irmão vem dando pra ele. A espada mágica, agora essa armadura. Ele sempre soube que o irmão mais novo era diferente, e isso só deixou tudo ainda mais claro. Depois disso, ele acaba deixando Noah com a Zoe, já que ainda não quer voltar pra casa. Mas descendo a rua, o Leviathan faz um sinal, e do nada, aquele careca aparece de novo tentando atacá-lo. A Zoe tenta protegê-lo, mas é o anel que cria um escudo. O Oscar pergunta o que acabou de acontecer, e o Noah explica que conectou o anel ao Leviathan. Então ele entra automaticamente em modo de defesa quando sente hostilidade. É impressionante como ele já domina tudo isso. A noite cai novamente, e o Noah vai assistir à apresentação da Alicia, pensando que aqueles agiotas que o atacaram com certeza já estão acabados e que ele quer contar isso pra ela, pra deixá-la mais tranquila. Só que a Alicia ainda tem problemas. Alguns bêbados começam a brigar por causa dela, já que ela é muito bonita. Eles a tratam como um objeto, querendo ver quem ganha ela. O Noah perde a paciência, aparece e dá uma surra neles, deixando os caras pelados. Eles fogem na hora. Todo mundo fica encantado, porque já reconhecem o príncipe ali, e acham o filho do imperador incrível. O responsável pelo lugar volta para pedir desculpas ao Noah, e o protagonista pede para que não deixem mais gente daquele tipo entrar. O gerente diz que entende, mas pede desculpas porque não pode prometer isso. Infelizmente, é desse tipo de gente horrível que ele tira o sustento. É assim que ele ganha o pão. O Noah entende, então diz que nesse caso vai comprar o lugar, pede dinheiro para Zoe e entrega. O total dá 1000 rines, e o homem fica radiante, extremamente grato. A Alicia também pergunta o que pode fazer para retribuir. Ela se sente muito em dívida com o príncipe, mas o Noah diz que ela só precisa cantar. Ele quer ouvir as músicas dela, então é só isso que ela deve fazer. Ele espera muito dela. Inclusive, diz que o imperador ainda vai ouvi-la cantar algum dia, então ela precisa continuar melhorando. A garota só consegue dizer sim, muito feliz e agradecida. Tanto que dedica uma última música ao príncipe e às pessoas presentes, encantando todo mundo com sua linda voz. Um tempo depois, os servos preparam o Noah para o dia seguinte por causa da chegada do Dead Marley, governador de Awoke, o administrador mais bem-sucedido das terras sob seu comando. Pela tradição imperial, os príncipes recebem feudos para governar, e o povo vê o príncipe como o senhor legítimo da região. Dead entra demonstrando o devido respeito, mas Noah pede para ele se sentar. Essa é a segunda vez que eles se encontram, depois de 1 ano e meio desde o último encontro. Noah pergunta como o território tá indo, lembrando que deixou Dead responsável por cuidar do sistema de água de Awoke, mas Dead não responde na hora, e Noah entende o silêncio na hora. A situação não tá boa. Awoke fica numa região agrícola, perto da curva de um grande rio, o que deixa o lugar vulnerável a enchentes frequentes. Todo o projeto de controle da água era justamente para conter essas enchentes e proteger as colheitas. Noah então pergunta direto qual é o problema. Dead responde que até agora o orçamento aprovado não chegou. Noah acha isso impossível, já que o dinheiro tinha sido liberado por decreto imperial. Dead então explica que o Ministério da Fazenda fica criando empecilho e atrasando a liberação da verba. Noah manda ele ir com ele na hora, dizendo que eles vão resolver isso agora. Eles chegam ao escritório do ministro da Fazenda, Maverick, que tá lá comendo tranquilamente quando eles entram. Sem perder tempo com formalidade, Noah já questiona o bloqueio do orçamento. Maverick diz que tem um motivo perfeitamente válido, mas Noah corta na hora e avisa que se a resposta for algo do tipo "você não entenderia?", é melhor ele ficar quieto imediatamente. Maverick responde que, por causa da enchente do ano passado em Awoke, Sua Majestade isentou a região de impostos por 1 ano inteiro, e agora o Ministério estaria recolhendo esse valor. Noah pergunta na lata se ele tá achando que ele é idiota. O imperador deixou o povo sem pagar impostos como um gesto de misericórdia. Esse dinheiro nunca existiu para ser recolhido. Mas Maverick fala como se esse valor tivesse ficado guardado em algum lugar.
Todo nervoso, Maverick diz que não é bem assim. Explica que o dinheiro não está disponível porque eles estão construindo a residência de verão do Imperador, além de planejarem cidades ao redor dela. E por isso precisam dos recursos. Noah percebe na hora que isso é só desculpa, e ainda por cima um desrespeito direto ao Imperador. Ele encara Maverick e diz que negar dinheiro às vítimas de enchente para bancar obra de palácio faz o pai dele parecer um péssimo governante. E pergunta, num tom ameaçador, se Maverick quer mesmo que ele leve esse assunto direto pro Imperador. Na mesma hora, Maverick cai de joelhos pedindo desculpa. Noah exige que o dinheiro seja liberado imediatamente. Maverick vira pros subordinados e manda resolver isso na hora. Dad assiste a tudo impressionado. Noah colocou o ministro no lugar sem nem piscar. Dad diz que admira Noah profundamente e promete voltar para Awoke imediatamente para colocar as obras de controle das enchentes em prática. Do lado de fora do ministério, um cavaleiro se aproxima e informa que Sua Majestade quer ver Noah. Pouco depois, Noah se apresenta diante do Imperador. O pai pede para ele deixar a formalidade de lado e o parabeniza pelo caso de Awoke, comentando que ficou sabendo que Noah massacrou o Maverick na conversa. Noah fica surpreso com a rapidez que a informação chegou até o Imperador. O Imperador diz que informação é uma arma e que Noah precisa se acostumar a manter a bússola sempre afiada. Noah entende, mas responde que só cumpriu seu dever. O pai então avisa que cumprir o dever não é fácil. A corte está cheia de charlatões, bajuladores e pouquíssimas pessoas conseguem agir com honestidade de forma natural. Ele se aproxima, passa a mão na cabeça de Noah e diz que ele é realmente impressionante, ainda mais tendo só 6 anos. Depois manda Noah se endireitar. O Imperador então pergunta se a espada ao lado de Noah é a Leviatã, comentando que ela parece menor do que ele imaginava. Noah percebe que até a própria casa dele faz parte da rede de informações do pai. O Imperador sabe de tudo. Ele comenta que controlar aquela espada exige um poder absurdo. Noah lembra do dia em que a Leviatã quase matou todo mundo ao redor antes dele conseguir contê-la. O pai diz que ele precisa aprender a dominar aquela espada o quanto antes, e que por isso chamou um instrutor. Então entra Daemon Noble, o maior espadachim do Império. O Imperador afirma que não existe ninguém no reino no nível dele, e por isso quer que Noah treine sério com Daemon. Daemon pede permissão para lutar contra Noah, deixando claro que não é para avaliar técnica, mas sim o potencial dele. O Imperador aceita, e os dois ficam frente a frente no salão de treino. Noah saca a Leviatã rapidamente, mas a lâmina começa a vibrar e pulsar com energia na mesma hora. Ele parte pro ataque. Daemon bloqueia com facilidade, quase sem esforço. Noah recua, e então a Leviatã mostra a ele memórias fragmentadas dos antigos donos da espada. Todos guerreiros absurdamente fortes. Noah absorve tudo em um instante e avança de novo. Com um movimento rápido, usando o que acabou de aprender com essas memórias, Noah consegue desarmar completamente o mestre espadachim. O cavaleiro Daemon pede desculpas ao Imperador, dizendo que não há mais nada que ele possa ensinar ao príncipe Noah. Mesmo tendo a velocidade e a força física de uma criança, Noah conseguiu desarmar um mestre espadachim usando só técnica pura, o que prova que ele maneja a espada como alguém que treinou por décadas. Seria até falta de respeito tentar ensiná-lo mais alguma coisa. O Imperador começa a rir e diz que Noah é realmente incrível. Por causa dessa demonstração, ele decide confiar ao Noah a cerimônia de seleção de cavaleiros deste ano. Noah promete cumprir bem essa responsabilidade. A seleção de cavaleiros é um evento gigantesco, celebrado uma vez por ano em todo o Império. Pela tradição, guerreiros sempre foram muito valorizados na sociedade imperial, e era comum dizer que o caminho do guerreiro era a forma mais segura de subir de status social. Durante a seleção, guerreiros de várias regiões lutavam na capital, e os vencedores recebiam o título de cavaleiro, entrando automaticamente para a elite. Noah então revela seu plano. A primeira missão de um cavaleiro é se colocar sob as ordens de quem o avaliou. Então, se ele conseguir recrutar um cavaleiro excepcional como subordinado durante a seleção, ele vai ficar mais forte graças à sua habilidade única. O Imperador pergunta qual método ele pretende usar. Daemon interrompe e diz que existem duas opções tradicionais: uma batalha geral, todo mundo contra todo mundo, ou um torneio de eliminação direta. Noah ignora as duas sugestões e pede apenas uma coisa: acabar com as seletivas regionais e fazer com que tudo aconteça direto na capital, com todos lutando diante dele. O Imperador pergunta o motivo. Noah explica que o Império é enorme, então ele não teria como acompanhar o que acontece nas seletivas espalhadas pelas províncias distantes. Seria um desperdício perder talentos incríveis por motivos idiotas, como juízes tendenciosos ou política local interferindo na avaliação. O Imperador autoriza a mudança, dizendo que confia totalmente no julgamento de Noah. De volta ao palácio, Noah pergunta a Sá se há candidatos da vila dela que pretendem participar da seleção. Ela confirma que sim. Para pessoas da origem dela, essa é praticamente a única chance real de mudar de vida, então todo ano a vila envia alguém. Noah conta sobre o plano de cancelar as seletivas regionais, o que significa que eles podem mandar quantos candidatos quiserem direto para a capital.
Sa diz que isso é uma ótima notícia, mas parece hesitante. Noah pergunta o que houve. Ela explica que na vila dele só mandam um candidato por ano, porque os custos de viagem e hospedagem na capital são absurdamente altos. Todo mundo faz uma vaquinha, e mesmo assim só dá pra bancar uma pessoa. Por isso, cada candidato carrega as expectativas de toda a vila, e leva isso muito a sério. Noah toma uma decisão na hora. Como ele quer muitos participantes e não quer perder talentos por algo bobo como dinheiro de viagem, ele vai pagar pessoalmente todas as despesas de transporte e hospedagem dos candidatos que não puderem bancar. O pessoal da vila ficaria em êxtase com isso, mas a Sa aponta que fazer isso para candidatos do império inteiro custaria uma fortuna. Noah então mostra que além de governante, empresário e visionário, ele também é ótimo em enxergar oportunidades que outros ignoram. Para evitar o custo absurdo de construir um alojamento enorme, ele chama o Hein e manda ele verificar quantas casas vazias existem na capital e comprá-las. Se não forem suficientes, eles constroem um alojamento. Também precisam resolver a comida, então ele pede que o Hein entre em contato com mercadores confiáveis que forneçam refeições a preços justos. Enquanto isso, Noah vai pessoalmente à cidade, deixando a Sa bem satisfeita com tudo. Depois disso, Noah se encontra com o mercador Byron. Ele apresenta um orçamento para a seleção que é ridiculamente baixo, mal cobrindo o básico. Noah fala na lata que aceitar esse trabalho por esse valor praticamente quebraria qualquer mercador. Mesmo assim, Byron não parece preocupado, já que é um pedido direto do 13º príncipe. Noah percebe que Byron quer algo grande em troca, afinal, nenhum mercador perde dinheiro só por boa vontade. Então ele pergunta diretamente o que Byron quer. Byron elogia a percepção de Noah, ainda mais considerando a idade dele. Ele explica que, paralelamente à seleção de cavaleiros, também acontecem exames para contratar funcionários do palácio. Noah entende na hora o plano. Byron quer colocar uma mulher de confiança dele dentro do palácio. Assim, ele teria acesso rápido a informações valiosas. E se por acaso o imperador se interessasse por ela e ela virasse uma consorte, os ganhos de Byron seriam incalculáveis. O mercador, meio nervoso por ter sido lido tão facilmente, reforça que isso é totalmente separado dessa comissão. Inclusive, ele já mandou um presente generoso para a residência de Noah como sinal de boa-fé. Noah entende o recado e aceita o acordo, mas com uma condição: a mulher precisa realmente ser digna do interesse e da recomendação dele. Se ela for competente e capaz, Noah vai interceder por ela. Byron aceita animado e promete encontrar alguém à altura. Além disso, Byron pede permissão para usar o emblema de sua casa em negócios ligados aos projetos de Noah, já que ficou claro que não existe aliado melhor do que o 13º príncipe. Noah aceita, reconhecendo que Byron se colocou sob seu comando, mas o alerta de forma dura: ele não vai tolerar nenhum tipo de traição. Depois, já na carruagem, o Noah fica pensando que, tendo o Byron como subordinado, ele ganhou uma baita vantagem e ficou claramente mais forte. Do lado de fora começa a chover. Aí Noah percebe algo errado. O rank de água dele, que era duplo S, caiu para apenas um S. Ele desconfia na hora que algo sério aconteceu em Alméria. Sem perder tempo, manda Sa ir direto para o palácio para falar com sua majestade. Quando eles chegam lá, o imperador confirma que realmente tem algo estranho rolando em Almeria, mesmo que ele só tenha percebido isso analisando alguns sinais e padrões. Logo depois, um mensageiro chega correndo e avisa que uma revolta estourou em Almeria. Com a informação confirmada, o imperador pergunta para o Noah qual ele acha que é a escala dessa rebelião. O Noah pensa que, apesar do rank de água dele ter caído de duplo S para S, o que parece que o poder dele caiu pela metade, na real isso é só um nível dentro de todo o poder acumulado dele. Então ele diz ao imperador que provavelmente é uma revolta de pequena escala. O imperador concorda, já que os relatórios falam em mais ou menos 5.000 pessoas envolvidas. Aí ele pergunta se o Noah quer ir pessoalmente conter a rebelião no território dele. O Noah responde que isso é impossível, afinal ele ainda é só uma criança, sem nenhuma experiência real em campo de batalha. Além disso, ele nem sabe se os soldados obedeceriam às ordens dele numa situação de combate de verdade. Então, se o imperador fizer questão de mandar um príncipe para resolver isso, Noah sugere que seja um dos irmãos mais velhos. O pai dele fica surpreso com a recusa, mas aceita a decisão e pergunta quem ele recomenda. Noah responde na hora: Henry. O imperador pergunta o motivo, e Noah explica que, pelo tamanho e pela natureza da situação, a melhor estratégia é um ataque direto pela frente. Exatamente no que o Henry é especialista. Além disso, Henry é o mais cauteloso e metódico entre os príncipes, o que faz dele a escolha ideal. O imperador entende a lógica e manda chamar o Henry imediatamente. Pouco depois, Henry já está viajando com Noah na estrada em direção ao local da rebelião. Henry pergunta se o Noah realmente vai deixar essa oportunidade passar totalmente. Ele lembra que o Império é basicamente uma sociedade guerreira e que conquistas militares abririam muitas portas para o futuro dele. O Noah se justifica dizendo que tudo aconteceu rápido demais e ele não teve tempo de se preparar.
E mesmo que ele sobrevivesse liderando uma campanha militar sem experiência, as chances dos soldados morrerem à toa seriam enormes. Henry reconhece essa postura cautelosa e diz que ele também pensa assim quando o assunto é guerra. Mas de repente Noah sente o Leviathan reagir com força. Na hora ele manda a carruagem parar. Henry pergunta o que está acontecendo. Noah explica que o Leviathan reagiu a algo e ele entende que o verdadeiro alvo dessa operação é ele mesmo, não a rebelião. Sem querer envolver o irmão num ataque claramente planejado para assassiná-lo, Noah sai da carruagem imediatamente. Assim que ele pisa fora, vários círculos mágicos de água aparecem no chão, tentando prendê-lo com magias de contenção. Assassinos surgem de todos os lados, cercando Noah completamente. Mesmo assim, ele se livra das restrições usando escudos defensivos. Um dos assassinos manda os outros matarem Noah na hora. Eles atacam em grupo, mas Noah puxa o Leviathan e derrota todos com um único golpe devastador. Depois de acabar com os atacantes, Henry se aproxima para examinar os corpos. Ele comenta que, segundo os relatórios, os rebeldes deveriam ser soldados de cavalaria, mas nunca imaginou que eles teriam assassinos treinados trabalhando com eles. Ele lamenta não poder interrogá-los, mas Noah o tranquiliza. Ele não matou ninguém, só deixou todos inconscientes e usou a habilidade de intimidação do Leviathan para mantê-los dominados. Aí pede para o Henry levá-los sob custódia para interrogatório. Henry comenta que os relatórios dizem que os rebeldes são principalmente cavalaria. Noah lembra que Almeria quase não produz cavalos de guerra. O território não é nada favorável para isso. Henry confirma, e isso dá uma ideia para o Noah. No dia seguinte, Noah chama o Byron e pergunta se ele faz comércio perto de Almeria. Byron confirma que sim. Antes de continuar, Noah avisa de forma bem séria que se qualquer coisa discutida ali sair daquela sala, ele vai mandar executar o Byron por traição. Byron aceita na hora, sem hesitar. Noah então revela que houve uma rebelião em Almeria e que a principal força deles é composta por cavalaria. Ele mostra uma caixa com 10.000 rines e manda Byron usar tudo para comprar absolutamente toda a ração de cavalos disponível na região e nos arredores. Byron aceita na hora, mas pergunta sobre a comida para os soldados rebeldes. Noah manda ele esquecer isso completamente. Ele explica: a Almeria não tem nenhuma indústria de cavalaria, então, segundo a inteligência do Henry, os rebeldes devem ter comprado todos os cavalos de fora. Além disso, existe um limite do quanto dá para roubar dos camponeses sem causar uma revolta total. Byron entende na hora, se Noah comprasse comida para os soldados ia causar saques e caos geral. Mas atacando só a ração dos cavalos, a mobilidade e o poder de ataque da rebelião vão desmoronar. Noah confirma. Byron, vendo o olhar frio e calculista do Noah, percebe a ousadia do plano e elogia ele, dizendo que foi brutalmente genial. Depois disso, ele vai embora prometendo começar as compras imediatamente. Sozinho, Noah reflete que, com essa jogada estratégica, o Henry vai ter uma vida muito mais fácil na batalha de verdade. A rebelião não vai cair por confronto direto, mas por uma manipulação econômica bem pensada, que destrói completamente a base logística deles. No dia seguinte, Noah se ajoelha diante do imperador. O pai dele explica que os rebeldes do incidente recente estavam tentando sequestrar o Noah para usar ele como moeda de troca. Noah pensa com calma e percebe que, para os rebeldes admitirem isso tão facilmente, eles com certeza estão escondendo parte da história. O imperador admite que a desconfiança do Noah está certa, mas manda ele não se preocupar. Ele explica tranquilamente que tem métodos confiáveis para verificar se alguém está falando a verdade, e com isso ele quer dizer tortura. Noah simplesmente aceita a palavra do pai, sem questionar. Deixando isso de lado, o imperador elogia Noah com empolgação por ter criado o plano estratégico de comprar toda a ração dos cavalos nas regiões controladas pelos rebeldes. Essa jogada basicamente travou a movimentação deles. Ao ouvir isso, Noah fica genuinamente chocado. Ele tinha tomado essa decisão há pouquíssimo tempo. O imperador se aproxima e dá um tapinha carinhoso no ombro do Noah. Ele diz que tanto as ideias brilhantes que Noah sempre tem, quanto a capacidade impressionante de agir com decisão são qualidades incríveis, sinais claros de um grande líder. Noah agradece, meio sem jeito. Então o imperador anuncia que quer recompensar o Noah do jeito certo. Depois de alisar a barba pensativo, ele decide adicionar uma espada ao brasão do escudo do Noah. Noah ergue o olhar, totalmente surpreso. Ele sabe que colocar uma espada junto do escudo é uma das maiores honras possíveis. Normalmente, isso seria visto como uma heresia absurda sem a permissão direta do imperador. Mas quando a autorização vem diretamente dele, vira uma honra gigantesca. Sentindo-se profundamente honrado, Noah agradece o imperador com todo respeito e gratidão sincera. Mais tarde naquele dia, Noah se encontra com Byron para receber um relatório do progresso do plano de compra de toda a ração disponível para os cavalos. Depois de um resumo rápido, Byron conta para ele sobre Garvel,
que é o líder das forças rebeldes. Byron explica que Garvel é um cara extremamente persistente, que faz qualquer coisa para alcançar seus objetivos. Ele diz que confia que isso não é nada que o Noah não consiga lidar, mas pede para ele manter cautela. Nesse momento, uma das criadas entra e avisa que tem um homem ferido no portão da frente, dizendo que tem um relatório urgente. Noah vai rapidamente até a entrada e vê um soldado do exército ajoelhado diante dele, em péssimas condições físicas. O homem anuncia, quase sem fôlego, que houve uma rebelião em Elméria iniciada pelos próprios superiores militares dele. Ele explica que se recusou a participar de uma revolta contra a autoridade imperial, e foi por isso que veio direto falar com Noah. Byron percebe que a informação não é lá muito útil, já que o Noah já sabia da rebelião em Almeria. Mesmo assim, Noah agradece o soldado de forma calorosa por ter viajado de tão longe e em condições perigosas. Ele pede para a criada levar o soldado para dentro e garantir que ele receba tratamento médico adequado. Além do atendimento médico, Noah ainda dá 1000 rean como recompensa para o soldado. Depois disso, ele se retira em silêncio. Byron vai atrás dele e pergunta qual foi o sentido de uma recompensa tão generosa, já que a informação basicamente não servia para nada. Noah admite que... tecnicamente, isso é verdade, mas explica o motivo dele. O fato de um simples soldado ter atravessado uma distância enorme, arriscando a própria vida, só para informar o Noah pessoalmente mostra uma lealdade verdadeira à família imperial. Para ele, esse tipo de lealdade genuína merece ser reconhecida e recompensada, independentemente da informação ter sido útil ou não. Byron escuta com atenção e começa a entender a filosofia básica do Noah como líder. Mais tarde, naquele mesmo dia, enquanto Noah está ocupado cuidando de papelada administrativa, Sa entra toda nervosa. Ela conta que um homem desconhecido se aproximou dela e ofereceu cerca de 500 rean para convencer o Noah a beber alguma coisa que parecia ser um remédio de dormir. No instante em que Noah ouve isso, ele entende na hora que esse é o método dos rebeldes para fazer ele apagar e depois sequestrá-lo. Noah pergunta para Sa por que ela veio contar isso para ele em vez de aceitar o dinheiro. Sa explica que nunca conseguiria imaginar trair o Noah, ainda mais depois de tudo o que ele fez para ajudar a mãe e a família dela. Ao ouvir isso, Noah volta em silêncio para a mesa dele e entrega para ela um cheque de 5.000 rean. Já que ela não o vendeu por 500 rean, ele decidiu acrescentar mais um zero como recompensa pela lealdade dela. Sa recusa na hora, dizendo que esse valor é alto demais, mas Noah insiste com firmeza e manda ela aceitar, porque ela realmente mereceu. Então Sa faz uma reverência profunda, com lágrimas escorrendo pelo rosto, agradecendo Noah várias vezes. Depois desse momento emocional, Noah diz para Sa que quer que ela faça mais uma coisa. Ela se endireita imediatamente e diz que vai fazer qualquer coisa que ele pedir. Noah explica o plano com cuidado. Ele vai beber o remédio para dormir de propósito. Quando apagar, ela deve deixar os rebeldes levarem ele sem interferir. Assim que eles forem embora com ele, Sa precisa fugir o mais rápido possível e se esconder em algum lugar seguro, porque Noah sabe que os rebeldes só tentariam matá-la se ela ficasse por perto como testemunha. Sa acha o plano extremamente perigoso, mas depois de hesitar um pouco, concorda em seguir tudo exatamente como ele mandou. Eles colocam o plano em prática naquela mesma noite. Mais tarde, Noah acorda na parte de trás de uma carroça em movimento, com as mãos e os pés bem amarrados. Por sorte, ele tinha escondido o Leviatã antes, então ainda tem acesso à arma. Os 3 bandidos que estavam vigiando ele foram descuidados o bastante para não tirar o anel de proteção, então ele usa isso para cortar as amarras. Em seguida, Noah pede para o Leviatã mostrar as memórias armazenadas do que aconteceu depois que ele perdeu a consciência. Ao rever essas lembranças, Noah vê como os bandidos entraram na mansão e o sequestraram. Agora que ele entende a situação, Noah decide que chegou a hora de atacar. Os rebeldes percebem ele se levantando na carroça, mas não entram em pânico, porque acham que Noah é só uma criança fraca. Eles se aproximam tentando amarrá-lo de novo, mas Noah simplesmente puxa o Leviatã e mata um dos bandidos na hora. Por um instante, os outros ficam paralisados. Eles se recuperam rápido e decidem atacar o Noah juntos, achando que a vantagem numérica vai ajudar. Só que Noah enfrenta os dois sem nenhuma dificuldade, derrotando todos de forma metódica. Logo depois que a luta termina, Sa chega com um grupo de busca. Assim que Noah vê ela, ele dá uma bronca por ela ter saído para tentar salvá-lo quando ele tinha mandado ela se esconder. Sa abaixa a cabeça e diz que simplesmente não conseguiu evitar. Ela ficou tão preocupada com ele que teve que sair procurando. Vendo como ela é sincera, Noah perdoa e diz para ela não fazer algo tão imprudente de novo. Em seguida, ele manda o grupo recolher os corpos. Enquanto isso, um dos soldados se abaixa para pegar uma adaga do chão. Noah grita na hora para ele parar e manda ninguém tocar na adaga. Ele ordena que todos se afastem. Depois disso, ele se aproxima e observa a adaga com cuidado. Noah se pergunta se aquela é a adaga amaldiçoada sobre a qual ele tinha sido avisado, já que dá para sentir uma quantidade absurda de energia maligna concentrada nela. Noah percebe que a adaga é amaldiçoada com um ódio profundo direcionado especificamente à última pessoa que a empunhou.
Pela assinatura da energia maligna, ele deduz que quem usou aquilo foi o próprio líder rebelde, Garvel. Usando o poder do Leviatã, Noah se concentra nessa assinatura específica, e então libera um ataque de longo alcance que atravessa distâncias gigantescas. O golpe corta o próprio espaço, seguindo a presença do líder rebelde onde quer que ele estivesse escondido. O ataque alcança o alvo e mata Garvel instantaneamente. No dia seguinte, Noah se encontra com o Imperador para relatar tudo o que aconteceu. O Imperador parabeniza Noah calorosamente por esse feito incrível, dizendo que não é algo que muitas pessoas conseguiriam fazer em uma vida inteira. Com o líder rebelde morto, as forças rebeldes perdem o rumo rapidamente. Logo, elas são completamente esmagadas pelas tropas do príncipe Henry. Pouco tempo depois, todos os envolvidos na conspiração da rebelião são presos e levados a julgamento. Agora que a situação está sob controle, chega a hora do imperador dar a sentença aos traidores. Depois de pensar com cuidado, ele manda o carrasco preparar os cavalos, porque os traidores seriam esquartejados em público. O júri e todos os presentes comemoram ao ouvir isso, achando que seria uma punição justa. Porém, de repente, Noah dá um passo à frente diante do imperador. Com respeito, mas falando de forma firme, ele diz que essa decisão não é a mais sábia. Isso deixa todo mundo na sala completamente chocado. Noah explica ao imperador que os traidores precisam ser punidos estritamente de acordo com a lei imperial. Ele diz que, segundo o Código de Leis, aqueles que planejaram ativamente a rebelião devem ser cortados ao meio na altura da cintura, enquanto os que apenas participaram devem ser enforcados. Ele ressalta que esquartejá-los não só violaria diretamente a lei imperial, como também prejudicaria a autoridade e a ordem estabelecida do império. Se o imperador ignorasse as próprias leis em público, isso enfraqueceria sua autoridade suprema e daria motivos legítimos para que outras pessoas questionassem julgamentos e sentenças futuras. O imperador escuta tudo com atenção e percebe que Noah construiu um argumento legal sólido. Depois de refletir com calma, ele muda a decisão e anuncia que os traidores serão punidos de acordo com todo o rigor da lei imperial, exatamente como está escrito. Em seguida, ele agradece Noah por ter apontado o erro. Todos os presentes ficam impressionados com a confiança e a tranquilidade com que Noah corrigiu o imperador na frente de toda a corte. Vendo a sabedoria e a postura dele, o imperador decide que precisa recompensá-lo de forma significativa. Depois de pensar em como reconhecê-lo, ele concede a Noah o título especial de sábio. Quase imediatamente, Noah percebe que seu status muda na janela de atributos, passando a mostrar Príncipe Sábio, algo que nunca tinha sido visto antes no Império, uma honra totalmente inédita. As pessoas começam a comemorar e elogiar Noah abertamente, chamando ele de Príncipe Sábio. O apelido se espalha rápido pelo palácio, e muitos passam a olhar para ele com ainda mais respeito. Depois disso, o imperador lembra Noah de que o exame de seleção dos cavaleiros está se aproximando e pergunta se ele já decidiu como pretende avaliar os candidatos. Noah responde que sim, que já tem um plano bem definido e promete demonstrar ali mesmo. Mais tarde, Noah mostra o método de avaliação ao imperador, fazendo alguns criados do palácio jogarem água nele, enquanto ele usa o poder do anel de proteção para bloquear e desviar tudo. Ele explica que no exame de verdade vai mandar os candidatos atacarem ele de forma parecida, usando suas próprias armas. Dependendo do quão fortes e eficazes forem os ataques contra a defesa dele, Noah vai avaliar a força, o controle e o potencial geral de cada um como cavaleiro imperial. O imperador fica impressionado com a criatividade do método, mas também alerta que isso pode ser perigoso. Ele avisa que, se alguém for forte o bastante para atravessar a defesa mágica de Noah, o próprio Noah pode correr sério risco. Noah responde com calma que não há motivo para preocupação, dizendo que está totalmente preparado para essa possibilidade e que tem várias contramedidas prontas. Ao ouvir essa resposta confiante, o imperador elogia Noah mais uma vez pela mente afiada e pelo planejamento cuidadoso. Ele diz que se sente realmente sortudo por ter um filho tão brilhante e capaz. O futuro de Noah como líder parece extremamente promissor. Mais tarde, naquela mesma noite, o imperador segue para os aposentos internos, junto com Nushi, o primeiro-ministro. Lá ele ordena a um dos servos que traga o selo verdadeiro do Leviatã, guardado em segurança. As lendas antigas sempre disseram que o selo verdadeiro do Leviatã nunca deveria ser quebrado, sob nenhuma circunstância. Mas ao ver o quão talentoso e extraordinário Noah se tornou, o imperador não consegue deixar de se perguntar o que aconteceria se esse selo fosse quebrado. Que tipo de poder ou mudança fundamental isso poderia trazer para a arma lendária e para o próprio Noah? Chega o dia do exame de seleção de cavaleiros. Pessoas comuns, até das regiões mais afastadas do Império, saem de casa para testemunhar o nascimento de uma nova geração de cavaleiros e ver o quão promissores eles são.
Mas neste ano o evento atraiu muito mais espectadores do que o normal, porque assim que o boato se espalhou de que um dos juízes seria Noah, o príncipe sábio, todo mundo sentiu que precisava vir vê-lo com os próprios olhos. Noah ainda planeja usar seu anel de defesa para testar os candidatos. Então ele está lá no palco, tranquilão, tomando chá, quando de repente um dos aspirantes se aproxima e tenta atacá-lo. No mesmo instante, o anel de defesa ativa e cria um escudo que bloqueia o golpe. O candidato tenta várias vezes quebrar o escudo com a espada, mas ele é simplesmente forte demais para ser atravessado. Todo mundo observa aquilo e percebe que esse é o verdadeiro poder do príncipe sábio. O imperador acompanha o andamento do exame de um lugar mais alto e admite que o exame deste ano está, sem dúvida, bem mais interessante do que o do ano passado. Mas isso é só um detalhe, já que ele sabe que o verdadeiro objetivo do exame é escolher cavaleiros dignos. Por isso, ele fica ansioso para ver que tipo de pessoas o Noah vai selecionar. Quando o sol começa a se pôr, um dos candidatos usa toda a mana que tem para atacar Noah com um golpe de chamas. Mas Noah simplesmente cria uma barreira que impede o calor de chegar até ele. O candidato fica sem mana, cai no chão e percebe que nunca vai conseguir passar. Noah conclui que até agora não apareceu nenhum candidato realmente impressionante. Então ele fica ainda mais ansioso para encontrar alguém que consiga surpreendê-lo. O próximo candidato seria o último do dia, então Noah já não espera grande coisa. A garota dá um passo à frente e ataca com a espada. Como esperado, o escudo bloqueia o golpe, mas para surpresa de todos, ela consegue usar força suficiente para atravessar o escudo e ferir Noah de leve. O próprio Noah fica chocado com isso. Os guardas agarram a garota imediatamente e a imobilizam, mas Noah manda soltá-la na hora. Ele pergunta o nome dela, e ela responde que se chama Cheryl Grant. Noah anuncia que Cheryl acabou de passar no exame, e todo mundo fica em choque, já que ninguém tinha passado o dia inteiro. Os guardas ficam ainda mais surpresos, porque Noah está provando justamente a candidata que acabou de feri-lo. Logo começam a elogiá-lo, chamando de um rei realmente generoso. Em seguida, Noah leva Cheryl até sua mansão, enquanto ela se ajoelha diante dele. Ela fica apavorada, pensando no tipo de punição que pode receber por tê-lo ferido durante o exame. Afinal, machucar um príncipe, mesmo que sem querer, pode trazer consequências sérias. Mas Noah logo tranquiliza ela, dizendo para não falar besteira, porque ficou claro que aquilo foi um acidente. Ele sorri e, para surpresa dela, pede que ela use aquele mesmo golpe contra ele mais uma vez. Cheryl fica completamente confusa, mas obedece. Ela se levanta e avança com a espada na direção dele. Noah ergue o escudo para bloquear o ataque, e dessa vez o escudo não se quebra. Ele explica que aquilo era exatamente o que poderia ter feito da primeira vez, se realmente quisesse parar o ataque dela depois que o escudo foi perfurado. Ele decidiu não fazer isso antes, porque queria ver se ela seguiria as ordens dele fielmente, sem hesitar por medo de machucá-lo. Afinal, o dever de um cavaleiro é obedecer ordens, e ele não precisa de alguém que segure seus golpes por medo. O fato de ela ter atacado com determinação 2 vezes, mesmo depois de já tê-lo ferido na primeira, prova que ela tem a coragem e a determinação necessárias para se tornar uma cavaleira de verdade. Ao ouvir isso, Cheryl se surpreende com a firmeza de Noah, mesmo sendo tão jovem. A postura calma e confiante dele mostra que ele realmente é capaz de liderar. Tomada pelo respeito, ela se ajoelha sobre um joelho e jura lealdade, promete servi-lo fielmente por toda a sua vida como cavaleira. Noah fica satisfeito ao ouvir isso e concorda com um aceno de cabeça. Em seguida, ele dá uma olhada nos status dela e percebe que transformar Cheryl em sua subordinada aumentou bastante suas próprias habilidades, dando a ele mais uma vantagem como líder. Nesse momento, Zoe interrompe a cena para avisar que o médico, um homem chamado Kuro, acabou de chegar para vê-lo. Kuro começa a examinar o Noah imediatamente. Depois de uma avaliação bem cuidadosa, ele diz que o golpe da Cheryl não foi grave, já que não atingiu nenhuma veia nem órgão importante. Cheryl observa o médico com bastante interesse, reparando no jeito profissional com que ele cuida do Noah. Ela fica surpresa com os métodos dele, já que na vila dela simplesmente não existem médicos. Percebendo a curiosidade dela, Noah pergunta o motivo. Cheryl explica que a vila onde ela mora é pobre demais para bancar médicos ou qualquer tipo de treinamento médico. Quando alguém fica doente, o normal é recorrer a um ancião da vila, que reza ou faz rituais para tentar tratar a causa da doença. Noah pensa um pouco sobre isso e percebe que a forma mais rápida de formar novos médicos é por meio de aprendizado direto. Então ele pede para Cheryl escolher as pessoas mais inteligentes e capazes da vila dela. Em seguida, ele fala para o Kuro aceitar alguns deles como aprendizes, para que no futuro possam se tornar médicos de verdade. Kuro aceita sem pensar 2 vezes. Noah diz para Cheryl não se preocupar com os custos, porque ele mesmo vai bancar toda a educação deles. Ao ouvir isso, Cheryl se curva profundamente, agradecendo de coração pela generosidade dele. Cheryl passa a noite na mansão e na manhã seguinte acorda cheia de determinação. Ela veste a armadura rapidinho e desce as escadas. Enquanto anda pelos corredores, acaba ouvindo 2 criadas cochichando sobre com quem o Noah vai se casar no futuro.
Aquela conversa chama a atenção dela por um instante, mas Zoe aparece e corta o papo, dizendo que ainda é cedo demais para falar dessas coisas. Afinal, o Noah só tem 6 anos. Só que outra criada, chamada Layla, debocha do comentário da Zoe e diz para ela não ser ingênua. Ela comenta que todos os outros príncipes já estavam casados antes mesmo de completar 15 anos. A expressão da Zoe não muda nem um pouco, continua calma. Layla percebe isso e logo tira uma conclusão sozinha. Acha que a Zoe deve estar secretamente apaixonada pelo Noah e quer se casar com ele. Afinal, Zoe anda estudando magia com muita dedicação ultimamente, e Layla acha que isso tudo é por causa do Noah. Zoe fica um pouco nervosa no começo, mas logo explica que os estudos dela não têm nada a ver com casamento ou amor. Ela diz que só quer ser útil pro Noah por tudo que ele já fez por ela. Depois disso, ela se afasta meio inquieta, deixando a Layla perdida nos próprios pensamentos, enquanto a Cheryl observa a cena em silêncio. Enquanto isso, as eleições dos cavaleiros acabam de ser concluídas, e Noah recebe um relatório com os nomes dos escolhidos. Um dos cavaleiros elogia o julgamento dele e agradece pelo trabalho, dizendo que graças a ele só os melhores candidatos foram selecionados. Noah sente uma satisfação silenciosa, sabendo que o futuro do reino está em boas mãos. Para comemorar o sucesso do exame de seleção, Noah decide organizar uma pequena festa. No dia seguinte, ele convida sua velha amiga, Ariel, para cantar naquela noite, querendo que a reunião seja animada, mas também tenha significado. Durante a festa, Byron se aproxima para prestar suas reverências a Noah. Noah o recebe com carinho e explica que também organizou a festa, em parte por causa dele. Ele diz que todos os mercadores ligados à família real estão presentes, o que torna o evento uma ótima chance para o Byron fazer contatos e fortalecer seus negócios. Byron concorda com a cabeça, entendendo a consideração por trás do gesto. A festa segue cheia de música e risadas, com todo mundo celebrando as conquistas recentes. Depois de um tempo, Zoe chega para avisar Noah que ele recebeu uma carta. O bilhete é estranho, não tem remetente, e a pessoa que entregou saiu correndo logo depois de deixar a mensagem. Antes de Noah abrir a carta, Cheryl o alerta dizendo que aquilo pode ser perigoso. Em resposta, Noah encosta de leve a mão na espada Leviatã para ver se existe alguma intenção maligna ali, mas a Leviatã não reage de forma alguma, o que indica que a carta é segura. Quando Noah abre a carta, encontra uma mensagem alertando sobre movimentos suspeitos envolvendo os rebeldes que ainda restam em Almeria. A carta não dá muitos detalhes. Mesmo assim, Noah começa a ligar os pontos rapidamente. Ele percebe que quem entregou a mensagem provavelmente se infiltrou para observar e investigar essas atividades estranhas. Noah pensa um pouco e chega à conclusão de que quem mandou a carta foi aquele soldado de outro dia, o mesmo que tinha ido avisar sobre a rebelião. Zoe escuta isso e percebe que faz sentido, já que ele parecia admirar bastante o Noah. Mas o Noah aponta que isso é muito sério, porque se o cara estiver bancando o espião sem nenhum treinamento de verdade, a única coisa que vai conseguir é acabar morto. Noah decide que vai chamar o irmão dele, Henry, e contar toda a situação para ver se dá para resolver isso antes de tudo sair do controle. Só que no dia seguinte já é tarde demais. Ele recebe a notícia de que o soldado foi descoberto e torturado. Por sorte, ele não morreu, porque a unidade do irmão conseguiu resgatá-lo a tempo. Noah se culpa por não ter percebido isso antes. O soldado só foi torturado por não revelar as informações que tinha. Mesmo assim, Noah pensa que ele deveria ter falado, porque nenhuma informação vale a perda de um soldado tão leal. Então ele pede para Zoe mandar uma mensagem para os membros da unidade do irmão, dizendo para eles não economizarem em nada para salvar a vida do soldado, porque ele não pode se dar ao luxo de perder alguém tão fiel assim. No dia seguinte, Noah sai com a Cheryl para comprar um presente para o Henry, como forma de agradecimento por ter neutralizado a rebelião. Eles vão até uma loja de antiguidades ali perto, onde o mercador mostra vários objetos luxuosos, mas nenhum deles realmente chama a atenção do Noah. O que acaba despertando o interesse dele é uma peça coberta por um pano, então ele pede para o mercador revelar o que é. O comerciante o parabeniza, dizendo que, como sempre, ele tem um olhar muito apurado. Quando o pano é retirado, aparece uma linda escultura de cristal representando uma deusa. É uma obra feita por uma artesã famosa chamada Linda, e só existem 2 dessas no mundo inteiro. Depois de observar por alguns segundos, Noah diz que vai ficar com aquela e entrega 10.000 rean. Justo nesse momento, o irmão dele, Oscar, entra na loja e percebe que o Noah chegou antes e encontrou a raridade criada pela Linda. Oscar comenta que ele tem a outra escultura e que vinha procurando a segunda há muito tempo para completar a coleção, mas Noah chegou primeiro. Ao ouvir isso, Noah se aproxima da escultura e simplesmente a destrói. Todo mundo fica em choque ao ver ele quebrar uma peça tão valiosa. Mesmo assim, Noah diz para o mercador que o pagamento vai chegar do mesmo jeito. Na hora, Oscar entende exatamente o motivo daquilo. Como só existem 2 esculturas, destruir uma faz com que só reste uma no mundo, aumentando ainda mais o valor da que ele possui. Oscar admite que foi uma ideia genial e, como sempre, fica impressionado com o irmão.
Depois que saem da loja, Noah percebe que a Cheryl está pensativa e pede para ela falar o que está pensando. Cheryl diz que o plano dele para aumentar o valor da obra foi brilhante, mas que ficou surpresa por ele ter destruído um tesouro daqueles. Noah responde que a escultura nunca foi o verdadeiro tesouro, que aquilo era só um objeto. Para ele, os verdadeiros tesouros são as pessoas, aquelas que estão dispostas a dedicar suas vidas e seus corações a uma causa e que demonstram lealdade mesmo nos momentos mais difíceis. Esses sim são os tesouros de verdade. Cheryl sorri, percebendo que Noah é aquele tipo de líder único, 1 em 1 milhão, que ela só tinha visto nos livros de história. Então ela jura servir a ele pelo resto da vida. Noah diz que pretende juntar ainda mais tesouros como esse. 6 anos se passam e Noah cresce visivelmente. Agora, com 12 anos, ele é visto se despedindo das criadas e dos servos do castelo enquanto se prepara para partir em mais uma aventura. Alguns dias depois de completar 12 anos, uma das novas criadas, a Gigi, olha pela janela e mal acredita no que vê. A fila de pessoas entregando presentes de aniversário pro Noah simplesmente não acaba. Já faz 3 dias seguidos. Surpresa! Ela se vira para Zoe procurando uma explicação. Zoe diz que isso não tem nada de estranho. No ano passado, as entregas duraram mais de uma semana inteira. Ela explica que o processo é lento porque cada presente precisa ser registrado com cuidado, e a pessoa que entrega também precisa ser anotada direitinho. Nessa idade, Noah já conquistou reconhecimento pelas habilidades absurdas que tem. Agora ele é conhecido como o príncipe capaz de dominar a espada de Leviatã. Por isso, por decreto imperial, Noah foi designado ao Ministério dos Assuntos Militares. Quem ocupa atualmente o cargo de ministro-chefe é o irmão mais velho dele, Henry. Henry pediu que Noah fosse encontrá-lo. Então, quando Noah chega ao ministério, Henry o recebe e explica o motivo da convocação. Ele conta que receberam uma ordem imperial relacionada à fronteira sul, onde uma rebelião estourou. A ordem determina que um de seus cavaleiros, Rhys, lidere uma força encarregada de esmagar a rebelião. Henry ressalta que se os rebeldes perceberem qualquer sinal de misericórdia por parte do exército imperial, vão ganhar coragem. O melhor caminho é mostrar força total logo de cara. Noah escuta com atenção e analisa a situação rapidamente. Ele reconhece que Rhys é a escolha ideal para liderar o exército. Entre todos os cavaleiros de Henry, Rhys é o mais talentoso em combate. Noah não tem objeções quanto à escolha. Porém, ele pergunta a Rhys quantos soldados realmente fazem parte da tropa. Henry percebe na hora a expressão culpada no rosto de Rhys e exige saber o que ele está escondendo. Rhys cai de joelhos e começa a implorar por perdão. Confuso, Henry se vira para Noah buscando uma explicação. Noah, bem calmo, esclarece que no exército imperial os recursos são distribuídos de acordo com o número de soldados oficialmente registrados. Por causa disso, não é raro que os responsáveis inflem os números. Às vezes, mercadores ou até civis entram na conta como soldados só para garantir mais verba. Os olhos de Henry se arregalam de surpresa e a raiva toma conta dele. Ele está prestes a repreender Rhys, mas Noah o interrompe. Noah explica que isso pode, na verdade, jogar a favor deles. Superestimar o número de soldados pode ajudar a intimidar os rebeldes. Henry pensa um pouco e percebe que Noah tem razão. Ele concorda e elogia a percepção do irmão. Então Noah pede que Rhys diga a verdade, quantos soldados de fato existem. Rhys responde que são cerca de 2.000 soldados reais. Noah diz que o número não é um problema, mas pode virar um se eles não forem bem supridos. Pensando rápido, Noah escreve uma carta e entrega a Rhys, dizendo para levá-la ao ministro das Finanças. Noah tem certeza de que o ministro vai concordar em cobrir esses soldados como despesas imprevistas. Ao mesmo tempo, Rhys fica autorizado a manter qualquer valor excedente. Em troca, ele deve garantir que não será derrotado. Depois de resolverem isso, Noah e Henry partem em suas carruagens pela cidade. Henry lembra Noah de que ele ainda não passou por um combate de verdade. Noah concorda e explica que jovens príncipes são proibidos de ir à guerra, a menos que o imperador ordene diretamente, já que príncipes são herdeiros valiosos. O reino tem um histórico de membros da realeza que morrem logo após nascer. Alguns dizem que é por causa de epidemias, outros suspeitam de envenenamento. Qualquer príncipe que sobreviva à infância é considerado extremamente precioso. Henry acha que seria bom Noah ganhar experiência no campo de batalha antes de assumir o controle do seu feudo. Uma jovem em péssimo estado cai bem na frente do caminho deles, saindo de um beco próximo. Logo em seguida, vários homens aparecem arrastando a garota pelos cabelos. Noah desce da carruagem na hora e exige que os homens apresentem seus registros, já sabendo que eles estão envolvidos com tráfico ilegal de escravos. Os homens caem na risada, ignorando completamente o Noah. Convencidos de que a intimidação seria o bastante para assustá-lo, eles avançam com a intenção de espancá-lo. Noah não hesita nem por um segundo. Em um único movimento fluido, ele desembainha a espada Leviatã. Antes que os homens consigam reagir, ele se move. A lâmina corta o ar e, em instantes, todos caem derrotados pela velocidade absurda do ataque.
Com a ameaça eliminada, Noah verifica o estado da garota, garantindo que ela não corre mais perigo. Antes que qualquer outra coisa aconteça, um homem estranho surge das sombras. Diferente dos outros, ele permanece calmo. Ele se apresenta como o verdadeiro responsável pelo tráfico ilegal de escravos. Com um tom arrogante, explica que a operação dele tem o apoio do primeiro príncipe, Gilbert. Ele sugere que Noah seria prudente em esquecer tudo aquilo e ir embora. Noah faz uma breve pausa, analisando a situação. Ele entende que o homem está tentando ameaçá-lo usando o nome de Gilbert. Porém, quanto mais Noah observa, mais clara a mentira fica. A confiança do homem parece forçada demais. Sem dizer mais nada, Noah libera a aura da Leviatã. Só a pressão já é suficiente para quebrar a postura do sujeito. Ele cai de joelhos, incapaz de resistir. Então Noah ordena que os cavaleiros prendam todos os homens por alegarem falsamente agir sob a autoridade do primeiro príncipe. Enquanto se afasta ao lado de Henry, Noah explica com calma que se aqueles homens realmente estivessem agindo sob ordens de Gilbert, matá-lo só mancharia a reputação dele. Em vez disso, ao tratá-los como impostores, a responsabilidade cai sobre o próprio Gilbert para lidar com o assunto. Assim, a verdade viria à tona sem que Noah precisasse acusar o irmão diretamente. Henry escuta atentamente e fica impressionado com o julgamento inteligente de Noah. Mais tarde naquela noite, Noah e Henry se sentam para jantar. Durante a refeição, o mordomo entrega uma mensagem endereçada a Noah, enviada por Gilbert. Depois que o mordomo se retira, Henry pergunta sobre o conteúdo da mensagem. Gilbert agradece por terem capturado os homens que se passavam por agentes sob sua autoridade. Ele diz que pretendia levá-los a julgamento na manhã seguinte. Porém, antes disso, os homens foram encontrados mortos enquanto estavam sem vigilância. No momento em que Noah termina de relatar a mensagem, os dois entendem a verdade. A explicação é conveniente demais, o timing perfeito demais. Fica claro que Gilbert realmente tinha ordenado que aqueles homens operassem o tráfico de escravos e mandou eliminá-los para apagar as provas depois que o esquema foi exposto. Henry reflete sobre isso. Há muito tempo, Gilbert é conhecido por se entregar a comportamentos irresponsáveis. Mesmo assim, Noah não fica totalmente surpreso. Ele entende que apesar de Gilbert ser o primeiro príncipe, ainda é filho de uma concubina. Por causa disso, Gilbert jamais poderá herdar o trono. Noah acredita que esse fato sempre o frustrou e o levou a buscar poder por outros meios. Já que não pode governar o império, ele procura coisas que possa controlar nas sombras. Quando Noah explica esse raciocínio, Henry fica visivelmente surpreso. Ele não esperava que Noah entendesse algo tão complexo sendo tão jovem. Mais tarde, Noah se senta diante das crianças escravas que ele havia resgatado. Ele explica com calma que já deixou tudo organizado e que eles não vão mais ser vendidos. Agora são pessoas livres e podem ir embora se quiserem. Só que ao observar os rostos das crianças, Noah percebe rapidamente o problema. Elas não parecem felizes, parecem perdidas. Fica claro que não tem para onde ir. Pensando nisso, Noah toma uma decisão. Ele decide comprá-las ele mesmo, não para tratá-las como escravas, mas para garantir abrigo, comida e o básico para viver. Elas vão viver como pessoas comuns, não como propriedade. Ao ouvir isso, as crianças ficam tomadas pela gratidão. Depois disso, Ren as acompanha para que possam começar suas novas vidas. No dia seguinte, Noah chama Sebas e dá uma notícia inesperada. Ele diz que vai nomeá-lo administrador de uma pequena região dentro de Almeria. Governar é grande demais para uma pessoa só cuidar de tudo, então ele precisa de gente capaz para agir como seus representantes. Para Sebas, a promoção parece até inacreditável. Sair de mordomo para administrador regional é um salto enorme. Noah explica que observa o trabalho dele há anos e acredita que ele é o servo mais inteligente e capaz que tem, por isso o escolheu. Sebas hesita e admite que preferia continuar ao lado de Noah. Noah entende os sentimentos dele, mas insiste para que aceite o cargo. Diz que confia totalmente nele e que acredita de verdade que ele é a melhor pessoa para a função. Ao ouvir isso, a expressão de Sebas muda, ele ganha confiança e aceita o cargo. Depois disso, Zoe começa a elogiar Noah pela bondade dele. Mas antes que ela continue, Noah interrompe e diz que esse tipo de elogio não deve ser falado em voz alta. Em seguida, ele se retira da sala em silêncio. Mais tarde, no mesmo dia, Noah é convocado pelo próprio imperador. O imperador o elogia por proteger a reputação de Gilbert e por lidar com a situação com discrição. Durante a conversa, Noah descobre que Gilbert tinha se entregado às autoridades. Noah percebe que foi um movimento inteligente. Ao se entregar abertamente, Gilbert fez parecer que não tinha nada a esconder. Então o imperador pergunta se Noah se feriu durante o incidente. Ele responde com calma que não sofreu nenhum dano. O imperador concorda e comenta que se estivesse no lugar dele, talvez tivesse agido incógnito. Porém, acrescenta que isso poderia levar à derrota, já que ele hesitaria na hora de decidir se revelaria ou não sua identidade. Nesse momento, Narsil intervém e afirma que tal insegurança seria um dos crimes mais graves possíveis contra a família imperial.
Noah, porém, dá um passo à frente para corrigi-lo. Com respeito, lembra que, segundo a lei imperial, atacar um nobre só é considerado um crime grave se a identidade do nobre tiver sido revelada. Se o agressor não souber quem é a vítima, a infração é tratada legalmente como uma agressão comum. A sala se enche de exclamações, com todos reagindo surpresos. Muitos olham para Noah sem acreditar, principalmente porque já é a segunda vez que ele corrige abertamente uma alta autoridade sobre questões legais. De repente, Noah começa a suar. Ele se pergunta se dessa vez passou dos limites ao apontar o erro de forma tão direta. Antes que ele diga qualquer coisa, o imperador começa a rir alto. Ele se vira para Narsil e diz que ganhou a aposta. Então explica que os dois tinham feito uma aposta para ver se Noah realmente entendia a lei imperial, a ponto de explicá-la claramente. Como o imperador já sabia o quanto Noah segue as leis à risca, tinha certeza de que ele responderia exatamente assim. Surpreso, o imperador toma uma decisão repentina. Declara que Noah será nomeado o novo ministro da Justiça. Assim que o título é anunciado, todos começam a comemorar e a gritar o nome de Noah. Enquanto isso, Noah fica parado, completamente chocado com o que acabou de acontecer. Mais tarde naquela noite, ele vai a mais um concerto da Alicia. Apesar de gostar da música, a mente dele continua voltando aos acontecimentos do dia. Ele não consegue entender totalmente por que agir naturalmente, e falar honestamente sobre a lei levou uma nomeação tão importante. Depois de pensar bastante, Noah conclui que não faz sentido ficar quebrando a cabeça com isso. Então decide deixar esses pensamentos de lado e simplesmente aproveitar o concerto. No dia seguinte, Noah assume oficialmente o cargo de ministro da Justiça. Assim que chega ao ministério, apresentam para ele o segundo no comando, Nyania Waits. O cara tem aquele ar calmo e super profissional. Como é o primeiro dia, Noah pede para Nyania explicar quais são as principais funções dele. Nyania começa a detalhar tudo. Uma das tarefas principais é coordenar os tribunais por todo o Império. O Ministério supervisiona os julgamentos, garante que as sentenças sejam coerentes e mantém a ordem. Além disso, em casos mais graves, tipo insurreição, é tradição que o ministro nomeado pelo imperador julgue pessoalmente o acusado. Isso ficou ainda mais importante depois da rebelião de 10 anos atrás. Noah entende que o ministério funciona tanto como autoridade administrativa quanto como um tribunal de alto nível. Enquanto os tribunais locais resolvem brigas comuns, o ministério cuida do que pode afetar a estabilidade do império. Depois de ouvir tudo, Noah pergunta se Nyania preside casos pessoalmente. Ele confirma que sim, que julga regularmente os casos que chegam até lá. Então Noah solta uma pergunta direta: quanto você recebe por ano em suborno? Nyania é pego totalmente de surpresa, mas logo recupera a postura e diz que não aceita suborno. Noah fala para ele relaxar, que não está tentando arrancar uma confissão à força. Ele só quer a verdade e garante que não haverá punição se ele for honesto. Depois de um tempo em silêncio, Nyania resolve falar a real. Admite que aceita subornos, mas não com frequência. No total, dá só algumas centenas de reans por ano. Ele ainda explica a política dele, nunca aceita suborno em casos de assassinato. Esses são perigosos demais, chamam muita atenção e, se descobertos, as consequências seriam pesadas. Para diminuir o risco, ele só aceita dinheiro em casos ambíguos, onde a decisão poderia ir para qualquer lado. Se as provas não são conclusivas, ele deixa a influência pesar na balança. Quando Nyania termina, Noah pega um cheque e escreve 5.000 reans. Entrega para ele e explica que isso é mais ou menos 10 vezes o que ele ganha por ano com suborno. Se aceitar o dinheiro, vai ter que parar completamente enquanto Noah for ministro. Noah deixa claro que quer atender às expectativas do imperador. O sistema judicial precisa refletir integridade e disciplina. Corrupção enfraquece as bases do império. Nyania fica impressionado com a determinação dele. Dá para entender por que o imperador deu a ele o título de príncipe sábio. Ele sente o peso da decisão de Noah. Mas no instante seguinte, Nyania afasta o cheque e diz que não precisa do dinheiro. Promete que nunca mais vai aceitar suborno. No começo, Noah desconfia, mas quando percebe que sua estatística de fogo aumentou, entende que Nyania realmente está do lado dele. Com isso, decide seguir em frente ao lado dele. Mais tarde naquela noite, Oscar organiza uma grande festa em homenagem à nomeação de Noah. Gente de todo o Império comparece. O salão fica cheio de risadas, música e discursos. Mesmo com clima animado, Noah não para de pensar. Por que o imperador escolheu ele? Oscar sugere que talvez seja favoritismo pessoal, que o imperador simplesmente goste dele. Noah considera, mas sente que tem algo maior por trás. Ele lembra de quando o império quase entrou em colapso. Oscar confirma que lembra. Noah explica que o problema estava no antigo método de escolher o príncipe herdeiro. Os príncipes que não eram herdeiros levavam uma vida despreocupada, sem responsabilidades reais. Isso gerava desequilíbrio interno e instabilidade. Depois disso, cada príncipe passou a receber seu próprio território e educação adequada. Mesmo assim, Noah acha que sua nomeação significa algo maior, parece parte de um plano. Oscar arregala os olhos quando entende o que ele quer dizer.
Se não for algo simbólico, então talvez o imperador esteja preparando Noah para se tornar príncipe herdeiro. Antes que pudesse falar mais, um mordomo se aproxima e cochicha algo no ouvido de Oscar. A informação confirma a suspeita. O imperador planeja nomear Oscar como príncipe-ministro das finanças na próxima assembleia. Ou seja, tudo faz parte de um plano maior. Oscar lembra Noah que a festa é em homenagem a ele e diz para ele aproveitar. Noah concorda, mas o peso das responsabilidades futuras não sai da cabeça dele. Enquanto isso, numa vila distante, homens armados invadem uma residência suspeita. As pessoas lá dentro são pegas de surpresa. Logo chegam relatórios ao imperador. 167 pessoas foram presas por conspirar para pressionar o rei a abdicar do trono. O plano era substituí-lo pelo príncipe herdeiro Albert. Muitos suspeitam que Albert tenha orquestrado tudo, mas o informante confirma que não há provas de participação direta. O imperador decide que Albert não será punido, porém o líder da rebelião será executado. Sozinho, o imperador começa a refletir sobre quem realmente merece herdar o trono. Na visão dele, tanto Gilbert quanto Albert não são adequados. Por outro lado, ele acredita que seus outros filhos, Henry, Oscar e Noah, têm grande potencial. Qualquer um deles pode se tornar o próximo governante, desde que consigam passar no teste que ele está preparando. No dia seguinte, Noah recebe relatórios detalhados sobre a insurreição. Ele descobre que todos os 167 presos tinham ligação direta com Albert. A maioria eram aliados próximos ou associados conhecidos. Com isso, Noah conclui que é bem provável que Albert tenha tido algum envolvimento. Normalmente, nobres envolvidos em crimes recebem punições mais leves, mas insurreição não tem conversa. Qualquer nobre considerado culpado precisa ser executado, cortado na altura da cintura. A lei é rígida. Noah para pensar nas consequências. Se Albert fosse oficialmente implicado e executado, a estabilidade do império iria para o caos. Ele ainda é o príncipe herdeiro. A notícia da execução dele poderia abalar a nobreza inteira e gerar revolta. Nyanya lembra que o imperador deu ordens bem claras. Todos os diretamente envolvidos na rebelião deveriam ser punidos conforme a lei. Mas ele não mencionou Albert, só falou dos presos. Nesse detalhe, Noah entende a intenção do imperador. Ele deixou o nome do filho de fora de propósito. Seja por estratégia ou cautela, decidiu não implicá-lo diretamente. Noah então diz que está pronto para dar a sentença. No dia seguinte, ele se ajoelha diante do imperador e anuncia sua decisão. Os 167 presos serão executados sem demora. Ele explica o raciocínio. Como o imperador especificou apenas os detidos, fica claro que Albert não deve ser incluído formalmente. Então, para evitar especulações, as execuções precisam acontecer rápido. Encerrando o caso imediatamente, não há espaço para reabrir investigações nem aprofundar suspeitas. Assim, o sistema legal mostra autoridade sem abalar a sucessão. O imperador escuta tudo em silêncio. Quando Noah termina, ele o elogia, destacando sua firmeza e equilíbrio político. Como recompensa, concede mais 1000 rãs à sua mesada anual. Mais tarde, naquele mesmo dia, Noah e Sah voltam do ministério. Ao se aproximarem da mansão, percebem que algo está errado. Os portões estão abertos e vários guardas estão caídos, imóveis. Sem hesitar, Noah desembainha a espada Leviathan e corre para dentro. No salão, ele vê um dos invasores terminando de matar um servo ferido. Antes que o homem reaja, Noah desliza por trás dele e o corta várias vezes. O invasor tenta engolir algo, provavelmente veneno para se matar. Mas Noah usa o poder do anel e impede. Outros invasores surgem dos corredores e atacam. Só que os movimentos de Noah são rápidos e precisos. O poder da Leviathan amplifica sua força e exatidão. Um por um, os inimigos caem. Em poucos minutos a mansão está segura. Depois da luta, chegam os relatórios. Os atacantes não eram bandidos comuns. Eram os mesmos detidos ligados ao príncipe Albert. Não foi violência aleatória. Foi uma tentativa de assassinato planejada. Noah entende na hora. Muito provavelmente Albert ordenou o ataque para silenciar qualquer um que pudesse ligá-lo à insurreição. Se algum deles sobrevivesse aos interrogatórios, a verdade poderia aparecer. Percebendo isso, Noah toma uma decisão extrema. Ele crava a própria espada no lado do corpo, causando um ferimento controlado. Depois ordena que Nyanya divulgue que os invasores foram executados após tentarem assassinar um príncipe. A versão oficial seria que foram punidos conforme a lei por atentarem contra a sangue imperial. Assim, Albert ficaria protegido de implicações diretas, e a ordem política seria mantida. Pouco depois, Nyanya executa formalmente os prisioneiros. Noah recebe tratamento médico e se recupera sob supervisão. No dia seguinte, Noah vai até o imperador para apresentar o relatório, só que o imperador já está sabendo de tudo. Em vez disso, ele pergunta sobre o ferimento. Noah diz que está se recuperando e até pede desculpas pelo fracasso. Mas o imperador não parece convencido de que atacantes comuns conseguiriam feri-lo daquele jeito. Na hora, Noah entende, o imperador já sabe que ele mesmo se feriu de propósito.
o que nem surpreende, considerando a rede absurda de informações que o imperador controla. Poucos minutos depois, os dois saem para caminhar. Durante a conversa, o imperador começa uma reflexão. De cada 10 imperadores lembrados como grandes líderes, 9 mancharam a própria reputação nos últimos anos de vida. Noah pega a indireta na hora. Ele entende que isso tem tudo a ver com a insurreição do príncipe herdeiro. Agora está claro, o imperador não confia mais em Albert, mas tirar o título dele publicamente seria um problema enorme. Depois de mais de 30 anos como príncipe herdeiro, remover ele do nada passaria uma imagem de instabilidade e mancharia o próprio legado do imperador. Depois de pensar um pouco, Noah pede um favor. Ele propõe nomear ele mesmo, Oscar e Henry, como príncipes ministros. Além disso, sugere criar um novo cargo, príncipe primeiro-ministro, posição que seria ocupada pelo príncipe herdeiro. O imperador recusa de início, dizendo para Noah focar em se recuperar e parar de pensar demais em política. Quando o imperador começa a se afastar, Noah chama ele de volta. Explica que Albert está como príncipe herdeiro há mais de 30 anos. É natural que esteja impaciente. Se receber o título de príncipe primeiro-ministro, vai sentir que está mais perto do trono. Isso deve acalmar a ambição dele. Mas Noah deixa claro, a autoridade suprema continuaria nas mãos do imperador. O novo título teria prestígio, mas não poder real. Albert pareceria promovido, mas não teria controle de fato. O imperador para e pensa. Ele não esperava esse nível de estratégia. Depois de alguns segundos, elogia Noah pela ideia e concorda que isso pode estabilizar a situação. Dá até um tapinha na cabeça dele em sinal de aprovação. Noah fica aliviado. O imperador entendeu tudo de primeira, confirmando por que é tão respeitado como governante. Querendo recompensar Noah, o imperador decide que dinheiro não é suficiente, então leva ele até o cofre imperial e manda escolher qualquer objeto. Noah deixa a espada Leviatã guiar ele. Seguindo uma leve sensação de atração, ele vai até uma prateleira e pega uma pequena caixa. O imperador fica visivelmente surpreso com a escolha. Quando Noah abre a caixa, uma explosão de chamas sai de dentro, envolvendo ele completamente em fogo. Fim do episódio 7. Se inscreve para não perder o próximo. Das chamas surge um ser todo coberto por uma armadura. Noah compara aquela presença com alguém como Leviatã e se pergunta se existe outro igual a ele. A criatura cospe fogo pela boca. Na hora, Noah percebe que aquilo tem vontade própria. Então ele decide que vai fazer aquela coisa obedecer. Usando sua magia, Noah lança um ataque direto e acaba com o ser. Uma pequena esfera cai nas mãos dele, e o fogo desaparece. Ele olha para a própria mão e vê um anel. Ao checar os status, percebe que no atributo fogo agora aparece a letra C. O rei fica satisfeito por ele ter conseguido dominar aquilo e elogia, dizendo que ele tem um bom olho. Ele comenta que quem quer que tenha escolhido aquele anel, escolheu algo com um poder considerável. O rei pergunta se Noah quer testar. Noah responde que não precisa. O rei entende que ele não está tramando nada. Então eles saem para fora. Noah ativa o anel e usa o Sim para se envolver em chamas. Mas por dentro ele usa Leviatã para se proteger do fogo. Ali, Noah comenta que esse poder supera levemente o do Leviatã. O rei diz que não parece estar queimando nada. Noah então pede para ele olhar para o chão. Há um buraco gigantesco. Noah explica que usou o Leviatã como contenção, para impedir que o calor se espalhasse. Impressionado, o rei entrega oficialmente o anel a Noah, dizendo para ele usar aquilo para o bem do império. Depois disso, o rei começa a explicar como funciona o vasto império. Ele governa tudo, desde criação de leis, finanças e diplomacia até mediação de conflitos e negociações. Até os assuntos internos da família imperial entram na conta. Tudo isso é explicado enquanto ele entrega um relatório para Noah. Antes de Noah ler, o rei comenta que tem um irmão mais novo chamado Grimm. E esse irmão tem um filho problemático, um bêbado. Esse rapaz causou vários problemas nas terras, até que um dia, bêbado, matou alguém durante uma briga. O crime já foi julgado e condenado. Mas o pai do garoto ofereceu pagar uma multa, alegando que a culpa foi da má criação. Noah responde que, pela lei, não dá para responsabilizar o Grimm pelo crime do filho. Assim como um filho não paga a dívida dos pais, um pai também não pode responder pelo crime do filho. O rei diz que falou a mesma coisa pro irmão, mas ele insiste em pagar 30 mil rins para aliviar a própria consciência. Noah faz as contas. Isso equivale a 250 anos de salário de um cidadão comum da capital, ou seja, uma quantia absurda. O rei pede a opinião dele. Noah responde que não dá para cobrar uma multa que nem existe na lei. O rei sugere mudar a lei e criar multas voluntárias. Além disso, o império tem problemas que custam uma fortuna. Noah entende que ele quer arrecadar dinheiro, mas alerta, se mudarem essa lei, vão abrir brecha para comprarem inocência com dinheiro. E quem poderia pagar isso seriam só os ricos e grandes mercadores. Isso só alimentaria a corrupção política. Mesmo que estejam precisando de recursos, precisam resolver isso por meios legítimos. O rei concorda e encerra a questão da multa.
Como reconhecimento pela sabedoria dele, o rei nomeia Noah como conselheiro-chefe honorário. Isso dá uma ideia para Noah. Em vez de pagar para escapar da justiça, podem pagar por prestígio. Por exemplo, quem doar 1000 riens ao Império ganha o título de cavaleiro honorário, deixando claro que não dá poder real nenhum. Mas vindo direto do rei, muita gente vai querer, porque é assim que os humanos são. Quando o dinheiro já não faz diferença, eles buscam honra. O rei entende a ideia na hora e manda chamar Oscar. Nesse momento, Noah decide que já fez o suficiente por hoje e pede para se retirar. O pai entende e permite. Na entrada do castelo, ele vê vários membros do palácio observando o buraco no chão. Noah fica meio confuso. Então Chess aparece e explica. Eles ainda estão chocados com o chão que literalmente derreteu. Alguns até caíram sem querer. Noah ri e entrega um saco de dinheiro para cobrir despesas médicas. Ele pergunta o que Chess está segurando. É uma caixa com besouros. O 8º príncipe pediu, porque gosta de colocar eles para lutar. Isso dá uma ideia para Noah. No caminho para casa, ele materializa o poder dos anéis e faz eles lutarem entre si. Sim, como se fossem bonequinhos. A criada de cabelo laranja vê aquilo e fica impressionada. Noah pergunta se ela quer ver de novo. Ela diz que sim. Então ele invoca de novo o perdedor da vez, o Anel de Fogo. Enquanto observa a luta, ele percebe que o anel subiu de nível. Ele fica meio confuso com isso. De volta à residência, ele continua fazendo os anéis lutarem na companhia da Saa. Depois de várias batalhas, o Anel de Fogo finalmente derrota o Leviatã. Noah o parabeniza e percebe que ele evoluiu. Curioso, pede para Saa mostrar os atributos. Eles descobrem que o anel subiu de nível outra vez. Saa fica impressionada. Ela sugere que ele continue fazendo os anéis lutarem para aumentar ainda mais os níveis. Mas Noah explica que não é tão simples. Do nível 1 pro 2 foi só uma luta. Mas para subir mais um nível precisou de 10 combates. Então lutar sempre contra o mesmo oponente provavelmente é ineficiente. Ele conclui que precisa reunir mais ferramentas mágicas semelhantes. Nesse momento, Henry aparece. Ele elogia Noah por fazer os 2 anéis lutarem. Noah pergunta há quanto tempo ele estava observando. Henry não responde. Só mostra uma caixa. Ele diz que o ninho de monstros está pronto. É uma área de caça administrada pelo Ministério, onde os príncipes podem ter sua primeira experiência real de batalha. Henry avisa que se Noah abrir a caixa vai descobrir quantos soldados precisa levar. Noah abre. Dentro há um papel com o número 1. Henry fica chocado. Isso significa que Noah não precisa de mais ninguém. Algo que nunca tinha acontecido antes. Mais tarde, enquanto Noah está lendo, Saa aparece e avisa. O rei veio visitá-lo. Noah manda ele entrar. Quem aparece é Rhys, dizendo que traz uma ordem do rei. Seguindo o protocolo, Noah se ajoelha. Na mesma hora, Rhys informa que a primeira batalha dele foi adiada até segunda ordem. Depois de dizer isso, Rhys também se ajoelha, falando com todo respeito. Ao ver isso, Noah lembra que Rhys é homem de confiança do irmão dele, Henry. Ele explica que de vez em quando, a família imperial nomeia seus próprios funcionários como oficiais. O título de homem de confiança é dado àqueles que vêm diretamente do serviço de uma casa nobre. Eles são oficiais, mas também subordinados da realeza. E, por representarem seus senhores, seguem o protocolo mais rígido do Império. Noah pergunta o motivo do adiamento. Rhys responde que o rei considera a batalha e o poder dele um grande evento. Então ele está pensando, junto com Henry e o 8º príncipe, na melhor forma de divulgar o feito. Corta para outro dia. Noah vai com Byron atrás de um artefato mágico que tem a vontade própria. Não é fácil encontrar algo assim, e Byron não tem nada no momento. Então Noah entrega um saco de dinheiro para ele começar a procurar algo semelhante. Se encontrar algo bom, ganha recompensa. Byron agradece. Do lado de fora da loja, Chess pergunta se foi certo pagar tanto por algo que nem existe ainda. Noah responde que aquilo são empréstimos. Nesse momento, eles ouvem uma confusão. Um homem quer comprar um item que já tinha sido reservado por outro cliente. O segurança agarra o sujeito e ameaça. Pergunta quantos outros querem pagar e se estão dispostos a perder o comércio ali. Noah interfere. O homem reconhece ele e se apresenta como Darren, homem de confiança do príncipe Gilbert. Eles já tinham se visto no Ministério da Casa Imperial. Noah pergunta o que alguém na posição dele está fazendo ameaçando os outros daquele jeito. Darren debocha dizendo que ele deveria saber que membros do Ministério não podem ser julgados, a não ser por traição ou rebelião. Sugere que Noah não se meta. Noah sabe que ele está tecnicamente certo. Ele explica que ser servo direto da família imperial é um cargo importante. E, trabalhando para o primeiro príncipe, Darren tinha privilégios. A atitude arrogante era até esperada. Mas Noah, sem medo nenhum, pergunta por que ele ainda está ali encarando sem demonstrar respeito. Pela hierarquia, Darren é obrigado a mostrar respeito em qualquer lugar. Como ele não se ajoelhou ao vê-lo, Noah manda Chess prendê-lo.
Darren, já imobilizado no chão, insiste que trabalha para Gilbert, mas é tarde demais. Noah declara que o homem de confiança do primeiro príncipe o desrespeitou e pede um chicote para puni-lo conforme a lei. Os comerciantes entregam um chicote, um deles até oferece o mais caro que tem. Todo mundo olha Darren com desprezo. Noah calcula as chibatadas pelo abuso de autoridade e desrespeito. Diz que, se fosse homem de confiança dele, já estaria condenado à morte. Então ordena que Chess aplique chibatadas suficientes para matá-lo. Chess obedece. Enquanto Noah se afasta, as últimas palavras de Darren ecoam pedindo para não bater só com a ponta. Alguns minutos depois, Chess retorna confirmando que Darren morreu das chibatadas, e também de alguns golpes extras dos comerciantes. Noah pergunta se os guardas chegaram. Chess confirma. Então Noah manda prepararem um relatório, e pede algemas. Chess fica confuso, mas depois vemos Noah algemado na entrada da mansão do príncipe Gilbert. O mordomo Coyle permite a entrada, dizendo que o príncipe estava esperando. Diante de Gilbert, o primeiro príncipe diz que concorda com as ações de Noah. Mesmo assim, Noah pede desculpas por não ter consultado antes. Gilbert pergunta quem era Darren. O mordomo explica que era um antigo assistente transferido anos atrás para o Ministério da Casa Imperial. Gilbert diz que não dá importância. Inclusive já tinha demitido ele por mau comportamento. Então não o considera mais seu servo. Sem mais assunto, ele tira as algemas de Noah e agradece por defender sua reputação. Ao sair da mansão, Chess pergunta sobre aquilo. Noah pergunta se ele está falando de ter ido algemado, mesmo com o irmão sendo gentil. Chess confirma. Noah explica que apesar de não parecer, Gilbert estava furioso, mas não era conveniente confrontá-lo, já que Noah atualmente tem mais favor do rei. Além disso, se o irmão mais novo aparece pedindo desculpas, o mais velho é praticamente obrigado a aceitar. E se não resolvessem aquilo direito, poderia haver retaliação no futuro. Chess fica impressionado com a análise dele. No dia seguinte, em casa, Rey informa que alguém do Ministério da Casa Imperial quer vê-lo. Noah manda entrar. O homem se apresenta como Don Waits. Ele diz que ficou impressionado com a forma como Noah lidou com a situação e quer servi-lo. Noah avisa que seria difícil promovê-lo dentro do ministério. Don responde que só quer ser chamado quando for necessário. Nesse caso, Noah aceita. Mas, assim que ele sai, Noah manda Rain investigar tudo sobre ele, bem discretamente. Pouco tempo depois, enquanto Noah se vestia, Ryan chegou com notícias urgentes. Ele explicou que Don estava secretamente trabalhando para o irmão mais velho de Noah, Gilbert. Ryan suspeitava que Gilbert o havia colocado como espião para coletar informações e repassar para ele. Noah reconheceu a possibilidade e instruiu Ryan a manter a descoberta em segredo. Agora que sabiam a verdadeira lealdade de Don, poderiam usar a situação a seu favor. Ryan ficou surpreso ao saber que Noah suspeitava de Don desde o primeiro encontro. No entanto, Noah sabia que não tinha sido apenas instinto. No momento em que Don concordou em servi-lo, Noah percebeu que seus atributos não aumentaram, um detalhe que tornou a verdade óbvia. Ryan então mencionou que alguém da loja Barsley queria ver Noah, alegando ter localizado o tesouro que ele procurava. Noah presumiu que a recompensa de 10.000 rene havia dado resultado. Logo depois, Alan entrou e anunciou que havia encontrado o item solicitado. Servos trouxeram um grande objeto coberto por uma lona. Noah imediatamente reconheceu o formato de uma pintura, o que o deixou intrigado, já que ele havia pedido artefatos mágicos. Quando o pano foi retirado, revelou um antigo retrato de uma garota de cabelos verdes chamada Fuawa, adormecida. Alan insistiu que não era uma pintura comum. Quando Noah se aproximou, seu Leviatã reagiu violentamente. A reação confirmou sua suspeita de que o retrato estava amaldiçoado. Alan então apresentou uma réplica criada na mesma época. A olho nu, as duas obras eram quase idênticas. No entanto, através do Leviatã, Noah sentiu uma aura estranha emanando da peça autêntica. Sabendo o que precisava ser feito, Noah sacou o Leviatã e golpeou o original sem hesitar. O comerciante ofegou chocado. Em vez de destruir o retrato, o golpe quebrou a maldição que o prendia. A garota adormecida dentro dele começou a se mexer. Lentamente, Fuawa saiu da tela e entrou na sala. Alan tremia de medo, mas Noah manteve a compostura. Fuawa falou com ele em uma língua desconhecida, explicando que o retrato havia sido pintado com seu próprio sangue. O artista que a criou a assassinou quando criança e misturou seu sangue na tinta. Finalmente livre, Fuawa declarou que desejava recompensar Noah. Ele simplesmente pediu que ela lhe jurasse lealdade. Sem hesitar, ela concordou.
Momentos depois, Noah sentiu um leve aumento em sua habilidade com a terra, prova de sua lealdade. Fuawa possuía vários poderes notáveis. Para demonstrar, ela se transformou em Alan, copiando perfeitamente sua aparência, e depois tornou partes de seu corpo parcialmente transparentes. Noah concluiu que só poderia ser magia de transformação. Satisfeito, Noah disse a Alan que pagaria qualquer preço que ele pedisse e pediu para ser informado sobre quaisquer outros itens incomuns. Alan aceitou com gratidão. No dia seguinte, Byron veio visitar. Ele informou que Adol havia conquistado o favor do imperador e fora oficialmente reconhecido como um assistente. Como forma de agradecimento, Byron presenteou Noah com uma estátua. Adol era o consorte plebeu que Byron havia enviado ao palácio por conselho de Noah. Após examinar o presente, ele comentou que aquilo devia ter custado mais de 30 mil rim. Byron ficou surpreso por Noah ter adivinhado o valor exato. Byron explicou que comprou o presente por alegria pela promoção de Adol e expressou esperança de que ela pudesse um dia ascender ao posto de esposa. Dentro do harém imperial, as consortes eram divididas em 4 categorias: assistentes, concubinas, esposas e, na posição mais alta, a imperatriz. A ascensão dependia em grande parte do favor do imperador e da posição política dos filhos delas. Byron concordou e acrescentou que esperava conquistar ainda mais o favor do imperador. Noah o advertiu de que tornar-se esposa não era apenas uma questão de afeto, mas algo profundamente político. Consortes rivais podiam ser implacáveis ao competir por atenção. Algo tão simples quanto trocar o perfume de Adol por uma fragrância que o imperador não gostasse poderia arruinar sua posição da noite para o dia. Ele aconselhou Byron a garantir que Adol compreendesse plenamente os perigos que enfrentava. Byron reconheceu o aviso e se retirou. Depois, Noah entregou a Zoe uma carta lacrada junto com 10 mil rian e instruiu-a a entregar ambos à sua mãe. Zoe hesitou, apontando que Hain seria um mensageiro mais adequado. Noah explicou calmamente que nenhum homem tinha permissão para entrar no palácio interno onde sua mãe residia. Essa restrição era o motivo pelo qual ele mesmo só podia visitá-la uma vez por ano. Ele então pediu a Zoe que transmitisse uma mensagem adicional. Agora, ele estava atuando como guardião de Adol. A implicação a deixou atônita. Isso significava que Noah pretendia envolver sua própria mãe em manobras políticas. Ele confirmou sem hesitar, lembrando Zoe de que, dentro da família imperial, status e vantagens sempre superavam sentimentos pessoais. Se Adol continuasse a subir de posto, ela poderia se tornar uma aliada poderosa para sua mãe. Embora surpresa, Zoe concordou em entregar a mensagem exatamente como foi instruída. Pouco antes de ela sair, Noah perguntou casualmente sobre a mãe dela. Zoe respondeu que sua mãe estava bem, mas algo incomum havia acontecido recentemente. Como parte de suas funções, sua mãe abria e fechava os portões da propriedade à noite. Na noite anterior, ela tinha ouvido um som estranho enquanto trabalhava e foi investigar. Ela não conseguiu ver ninguém claramente, mas tinha certeza de que alguém estava entrando e saindo às escondidas, sob a cobertura da escuridão. Noah imediatamente reconheceu o valor daquela informação. Ainda assim, ele pediu para Zoe dizer à mãe que mantivesse o assunto em segredo por enquanto. Mais tarde, naquela mesma noite, enquanto a mãe de Zoe se preparava para fechar os portões, Don Oates apareceu silenciosamente atrás dela. Com um movimento rápido, ele cravou uma agulha nela e deixou seu corpo cair no chão antes de fugir para a escuridão. No entanto, a cena mudou. Escondidos ali perto, em um arbusto, estavam Noah, Zoe e sua mãe, muito viva. O corpo caído no chão era, na verdade, Fuawa, que havia assumido a aparência da mãe de Zoe como parte do experimento de Noah. Noah comentou que Fuawa teve sorte de sobreviver ao ataque. Em seguida, ele instruiu Zoe a simular a morte de sua mãe usando o cadáver falso. Ela deveria voltar para sua cidade natal, Dosu, e alegar que estava levando sua mãe para ser enterrada lá. Seria mais seguro para ambas deixarem a região por um tempo. Ele ordenou que tirassem um tempo de folga. Tomadas por um alívio e gratidão imensos, elas o agradeceram sinceramente. Zoe então perguntou se era realmente seguro deixar Don escapar. Noah a assegurou de que não havia perigo. Fuawa já estava rastreando-o. Na manhã seguinte, Don acordou enfaixado. Para seu espanto, Noah estava sentado ao lado de sua cama. Ele não conseguia se lembrar de como havia chegado ali. Calmamente, Noah preencheu as lacunas.
Depois que Don relatou ter matado a mãe de Zoe, um intermediário o esfaqueou por ter falhado em sua missão como espião e o jogou no rio. Noah afirmou que o havia resgatado. Don olhou para ele com espanto. Noé havia previsto tudo. Noah disse a Don que não havia necessidade de desperdiçar sua vida. Ele ainda poderia jurar lealdade e servir sob o comando dele. Comovido até as lágrimas, Don agradeceu-lhe repetidamente. Ao verificar as estatísticas de Don, Noah percebeu que seu atributo de vento havia aumentado, prova de que sua lealdade era genuína. Noah instruiu-o a concentrar-se primeiro na recuperação. Depois disso, ele receberia um novo nome e uma nova identidade. Noah pretendia apresentá-lo como filho adotivo de uma casa nobre caída e, eventualmente, nomeá-lo governador local. Tomado de gratidão, Don decidiu retribuir Noah com informações valiosas. Ele revelou que seu antigo mestre, o primeiro príncipe Gilbert, havia presenteado o imperador com um presente peculiar. A notícia surpreendeu Noah. Sem demora, ele correu até o palácio e se ajoelhou diante do imperador, pedindo urgentemente que ele parasse de beber vinho de fênix. O imperador reconheceu imediatamente o nome. Era uma especialidade produzida no território de Gilbert e presenteada à família real. Ele exigiu uma explicação. Noah esclareceu que o vinho em si era inofensivo quando consumido normalmente. No entanto, quando combinado com um determinado prato, ele se transformava em um veneno letal. Esse prato era a garra de dragão, uma refeição cerimonial consumida uma vez por ano pelo imperador e pelo príncipe e herdeiro Albert durante um ritual em homenagem aos seus ancestrais. Quase um ano havia se passado desde que o vinho foi apresentado, e o imperador vinha bebendo-o regularmente sem problemas. Ninguém suspeitaria, mas quando combinado com garra de dragão no próximo ritual, o veneno adormecido seria ativado. Qualquer morte resultante pareceria um trágico acidente. O imperador entendeu imediatamente. Se o ritual prosseguisse como de costume, tanto ele quanto Albert morreriam. Noah confirmou isso. O imperador elogiou seu filho por trazer o assunto à tona. Ele ordenou que Narsil convocasse Henry e enviasse soldados à residência de Gilbert para uma investigação imediata. Noah foi dispensado com a promessa de que sua recompensa viria depois. Naquela mesma noite, Gilbert foi preso. Seus crimes foram descobertos, incluindo experimentos ilegais com veneno realizados em escravos traficados. Seu plano de eliminar o imperador e tomar o trono desmoronou completamente graças ao aviso de Noah. Ainda assim, Noah sentia-se inquieto. A rede de inteligência do imperador era extensa. Como ele poderia não estar ciente de tal conspiração? A verdade logo veio à tona. O imperador revelou que sabia do plano desde o início e nunca havia consumido o vinho envenenado. Mais uma vez, ele elogiou Noah por pensar tão à frente. Como recompensa, o imperador nomeou-o vice-ministro dos assuntos militares e comandante-geral do primeiro exército, mais conhecido como a Guarda Imperial. Ele deixou uma última coisa clara: não cairia sem resistência. Antes que qualquer assassinato ou golpe pudesse ter sucesso, ele pretendia que Noah, como chefe da Guarda Imperial, ajudasse a determinar o sucessor mais adequado para herdar o trono. Noah e Albert são convocados perante o imperador. Evidências ligam Gilbert a um complô para assassinar o imperador e tomar o trono. Albert murmura que Gilbert foi um tolo por deixar a ganância controlá-lo. O imperador pergunta o que deve ser feito. Noah fala primeiro. De acordo com a lei imperial, conspirar para matar alguém do mesmo nível do imperador é a mais alta forma de traição. A punição é ser cortado ao meio na altura da cintura. Ser príncipe não oferece proteção alguma. No entanto, Noah acrescenta que há outra opção. Gilbert poderia ser acusado apenas de tentativa de assassinato. A punição continuaria a mesma, mas ele poderia receber uma suspensão mínima da execução, que só seria realizada quando o imperador desse a ordem. Albert não vê valor nisso. Se Gilbert será executado de qualquer forma, eles deveriam fazê-lo imediatamente. O imperador o interrompe, dizendo que Noah demonstrou sabedoria ao considerar a situação tanto do ponto de vista legal quanto pessoal. Ele compreendeu que Gilbert ainda era filho do imperador e que o imperador talvez não tivesse o poder de ordenar a morte de seu filho. Em vez de forçar essa decisão, Noah propôs permitir que Gilbert permanecesse preso pelo resto da vida, sem exigir essa escolha imediata. Albert levanta uma última preocupação. Todos os demais envolvidos devem ser executados sem exceção.
O imperador concorda e nomeia Alberto para supervisionar o assunto. Albert vai embora. Assim que fica a sós com Noé, o imperador diz que deseja recompensá-lo, oferecendo-lhe o controle dos domínios de Gilbert. Noah explica calmamente seu raciocínio. Ele revelou a conspiração de Gilbert em particular por lealdade. Se outros príncipes perceberem que denunciar uns aos outros resulta em terras e títulos, podem começar a atrair-se para reivindicar recompensas semelhantes. O imperador assente e retira a oferta. Ele muda de assunto. Em breve, Noah irá para seu próprio domínio. É hora de considerar seu futuro casamento. O imperador sugere uma união, a neta do príncipe do relâmpago. A adivinhação indicou que a união deles produziria uma criança excepcionalmente talentosa, possivelmente mais talentosa que Noé. Noah respondeu honestamente que não conseguia pensar em nada melhor. O imperador diz que começará imediatamente as negociações para o casamento. Noah se desculpa e sai. Após sua partida, No Shield comenta que Noah nunca deixa de surpreendê-lo. A maioria dos rapazes da idade dele pelo menos gostaria de saber o nome da pessoa com quem iriam se casar. Mais tarde, Don é levado à presença de Noah. Don se ajoelha e faz uma reverência profunda, pedindo desculpas em nome de Gilbert. Acreditando ter sido convocado para receber sua sentença de morte, ele apenas pede que seja executada rapidamente. Noah diz para ele parar. Ele nunca disse nada sobre executá-lo. Noah explica que não mata pessoas por capricho. Para ele, as pessoas são tesouros valiosos. Ele explica por que Don foi convocado. Primeiro, Gilbert foi executado e tudo que estava ligado a ele desmoronou. Don não precisa mais se esconder ou fugir. Segundo, a recompensa usual por expor traição é de 1000 rines. Noah decidiu adicionar um 0 extra a essa recompensa. Don o encara incrédulo. Noah explica que Don teve um papel em salvar a vida do imperador, o que vale muito mais. Noah pergunta a Don o que ele realmente deseja fazer. Don declara que dedicará sua vida a servir Noah e seguirá todas as ordens sem questionar. Noah fica satisfeito. Mais tarde, Noah encontra Zoe e lhe diz que sua mãe não está mais em perigo. Zoe fica profundamente comovida e agradece a ele. No dia seguinte, Noah caminha pela cidade quando Didi o cutuca e aponta para uma multidão. No centro está uma jovem fazendo um desafio aberto. Qualquer um disposto a lutar com ela deve pagar 3 rines. Se alguém a derrotar, ela se tornará esposa, serva ou o que a pessoa escolher. Um homem se adianta para desafiá-la. Em segundos, ele está caído no chão. Vários outros tentam derrotá-la, mas ela lida facilmente com cada um. Quando ela pergunta se mais alguém deseja tentar, a multidão fica em silêncio. Então, um homem loiro e confiante abre caminho entre as pessoas. Ele declara que não precisa pagar porque a vitória está garantida. Ele avança contra ela antes que ela possa desviar. Algo muda. O corpo dela enfraquece e seus movimentos ficam dramaticamente mais lentos. O homem a acerta com força no estômago e ela desaba. Antes que ele possa comemorar, Noah se adianta e aponta para ele. Ele anuncia que o homem trapaceou, usando uma droga entorpecente e fazendo com que alguém atirasse na garota. O homem loiro se volta para Noah, furioso, negando a acusação. Noah não discute. Ele ergue Leviatã e o usa para nocautear o atirador escondido, fazendo-o despencar no chão. A multidão reconhece o homem, um conhecido associado. Ao perceber que foi descoberto, o loiro solta a garota e se vira para Noah, pronto para lutar. Noah permanece calmo. Ele ergue Leviatã e desfere 2 golpes precisos. Momentos depois, o homem se levanta rapidamente e foge. A menina abre os olhos e vê Noah sentado perto dela. Ele pergunta se ela se lembra do que aconteceu. Ela começa a relembrar o momento em que enfrentou a desafiante e, de repente, perdeu o controle das pernas. Noah explica que, enquanto ela estava distraída, o homem fez com que alguém a atacasse por trás. Noah pergunta por que ela estava fazendo um desafio tão perigoso. A garota explica que ficou sem dinheiro e não tinha outra forma de sobreviver. Ela tinha vindo para a capital para fazer o exame de seleção de cavaleiros, mas foi reprovada. Noah acha isso difícil de acreditar. Depois de vê-la lutar, não faz sentido alguém com a habilidade dela ser rejeitada. Ela admite que pensou o mesmo, por isso tentou recorrer. Durante o recurso, ela foi levada diante do 10º príncipe, que supervisionava a seleção.
Ele lhe ofereceu uma vaga entre os cavaleiros, mas apenas sob uma condição, porque ela era uma garota. Ela recusou, querendo conquistar seu lugar por mérito próprio. Sem dinheiro algum, ela vinha tentando descobrir como voltar para casa. Noah pergunta diretamente se ela ainda quer se tornar uma cavaleira. Sua resposta vem sem hesitação: sim. Noah tira uma pequena bolsa e a oferece a ela. Dentro há 100 rines, mais do que suficiente até o próximo exame de seleção de cavaleiros. A garota fica atônita. Ela não consegue entender por que um estranho a ajudaria. Noah dá uma explicação simples. Ele respeita pessoas que se mantêm em um padrão mais elevado. Antes que ela possa responder, Chad, o homem que Noah havia humilhado mais cedo, irrompe na cena com vários homens em busca de vingança. A garota dá um passo à frente, mas Noah diz para ela ficar para trás. O anel de chamas que recebeu do imperador começa a reagir. Noah canaliza seu poder com o anel de proteção, e manoplas flamejantes se formam ao redor de seus punhos. Ele avança por Chad e seu grupo com precisão calma. Em poucos instantes, todos eles estão caídos no chão, derrotados. Quando a luta termina, Noah percebe algo. Um dos cavaleiros do 10º príncipe esteve presente o tempo todo e escolheu não interferir. O cavaleiro olha para cima e percebe diante de quem está, o 13º príncipe. Ele imediatamente se ajoelha e pede desculpas. Noah já entende o que estava acontecendo. Em vez de puni-lo diretamente, ele faz um aviso e deixa a questão nas mãos do cavaleiro. A garota esteve ouvindo atentamente. De repente, tudo se encaixa. Noah é o 13º príncipe, conhecido como o Príncipe Sábio. Tudo o que aconteceu faz perfeito sentido. Quando Noah começa a se afastar, um homem sentado em um banco próximo começa a bater palmas lentamente. Ele comenta que é raro encontrar alguém tão impressionante quanto Noah. A princípio, Noah não consegue identificar quem é o homem. Então, seus olhos pousam na cabaça dourada ao lado dele. A ficha cai. Este é Indra Ararat, o príncipe dos relâmpagos. Noah dá um passo à frente e faz uma reverência respeitosa. Indra é um homem de reputação lendária. Décadas antes, quando o imperador anterior havia acabado de ascender ao trono, o império estava instável. Indra serviu como príncipe regente, guiando o império. 5 anos depois, quando o jovem imperador já tinha experiência suficiente para governar com confiança, Indra abdicou sem hesitar. Essa retirada graciosa lhe rendeu o título de Relâmpago. Indra percebe que Noah já descobriu quem ele é. Ele supõe que o imperador já tenha falado com Noah sobre o arranjo matrimonial que se aproxima. Indra explica que veio avaliar Noah pessoalmente. O imperador confia plenamente em Noah e Indra respeita esse julgamento. No entanto, o futuro de sua neta está atrelado a essa decisão, o que torna a situação diferente. Noah pergunta o que acontecerá se ele não corresponder às expectativas. Indra responde: nesse caso, o casamento não acontecerá. Noah aponta que recusar uma ordem imperial direta seria considerado desobediência. Indra não nega isso. Qualquer outra ordem do imperador, ele obedeceria sem questionar. Mas quando se trata de sua neta, essa prioridade vem antes de qualquer outra coisa. Noah ouve atentamente e entende que Indra não está tentando ganhar influência política. Ele simplesmente quer garantir que sua neta acabe com a pessoa certa. Noah pergunta se já passou no teste. Indra sorri levemente e diz que estão prestes a descobrir. De repente, uma pressão imensa desce sobre Noah de cima, a mesma força esmagadora que ele sentiu quando outros empunharam seu Leviatã. Este é o teste de Indra. Noah analisa rapidamente a situação. Ele poderia facilmente dominar Indra usando o Leviatã, mas humilhar um homem de tal prestígio em público prejudicaria permanentemente sua reputação. Em vez disso, Noah decide silenciosamente forçar o confronto a terminar em empate. E é exatamente assim que termina. Depois, Indra olha para Noah com clara aprovação. Ele sabe que Noah se conteve intencionalmente. Satisfeito, Indra diz para ele cuidar bem de sua neta. Noah aceita. Para comemorar, Indra se oferece para pagar as bebidas. Antes de sair, ele joga um anel para Noah como presente. Noah o examina, presumindo que seja apenas decorativo. Então, uma voz profunda ecoa, exigindo que ele prove sua força. O mundo desaparece. Ele se encontra em um campo vasto.
Um touro mágico investe contra ele. Noah ergue Leviatã e enfrenta o ataque, derrubando a criatura com um único golpe. Assim que o touro desaba, Noah verifica seus status e descobre que sua habilidade de luz subiu para o nível C+. Então, o touro fala, dizendo a Noah que se rendeu e agora pertence a ele. O campo desaparece e Noah retorna ao mundo real. Indra explica o que aconteceu. A criatura que Noah enfrentou é o Vejam, um ser mágico cuja força cresce proporcionalmente à pessoa a quem está vinculado. Noah coloca o anel no dedo e alcança um bule próximo. Os olhos de Indra se arregalam. O bule se transforma em ouro maciço e um líquido dourado brilhante começa a jorrar dele. Indra fica atônito. Mesmo no auge de suas habilidades, ele nunca conseguiu controlar totalmente o Vejam, mas Noah o dominou quase imediatamente. Noah então cria uma pequena manifestação do Vejam e explica sua ideia. Ele planeja fazer com que ele lute com seus outros objetos mágicos, para que possa absorver habilidades e se tornar mais forte. Para demonstrar, ele invoca Leviatã, Juágua e Lucier, colocando-os lado a lado. O que acontece em seguida surpreende a todos. Já se passaram 1000 anos desde que esses 4 artefatos mágicos foram reunidos. No instante em que ficam juntos, cada um começa a emitir uma luz dourada, quente e brilhante. Noah observa sem conseguir entender o que está acontecendo.